Fala pessoal, boa noite. Estamos ao vivo para mais um programa aí da CBDI, Confederação Brasileira de Desporto para o Deficiente Intelectual. Hoje vamos bater um papo aí, né, com dois professores que já trabalham há muito tempo aí no segmento. Um do Rio de Janeiro, um do Paraná. Hoje está bem dividido, está bem democrático. Então é um bate-papo aí, São Paulo, Rio e Paraná. Vamos conversar com o Fábio, representante aí do Rio de Janeiro, o professor Silvano também da cidade do Paraná. Hoje o nosso bate-papo, né, como sempre, vamos falar um pouco de futebol, né? Ultimamente aí nas nossas lives a gente estava focado também bastante no futsal e principalmente no futsal down. Hoje o nosso papo também vai focar o futsal e o futebol, mas para os atletas com deficiência, né? No linguajar aí dos professores, vamos falar do futebol DI, que tem várias competições agora aí, né? Vamos falar disso bastante. Tem competições internacionais que a CBD vai participar, então a gente vai contar também como é que funciona, né, essas equipes aí do futebol, do futsal, para vocês de casa aí também entenderem um pouquinho, né? A CBDI, ela não só trabalha com os atletas com síndrome de Down, então ela tem a modalidade do futsal, que se prepara para o Global Games, né, que, segundo as informações que nós temos, será na França, e o futebol 2022, Campeonato Mundial, também na França, e possivelmente aí a Copa América de futebol na Colômbia. Então a gente vai falar um pouquinho disso, como é que a gente vai estar montando, como é que a seleção vai estar se preparando, quem são os jogadores que estão na seleção brasileira, enfim. Vamos bater um bate-papo, né? Boa noite a todos. Então já vamos chamar nossos convidados aí que já estão aqui presentes. Vamos chamar aqui o Fábio Koboski. Eu nunca acerto falar o sobrenome dele. Fala, tá Fábio. certinho. Beleza, Cleiton? Tudo tranquilo, meu amigo? Joia, e você? Seja bem-vindo aí pelo nosso primeiro bate-papo nosso aí, né? Com certeza. Online né? Presencial a gente já tivemos muitas resenhas. É isso Mas aí. queria te dar os parabéns aí pela iniciativa CBDI. Eu acho que nesse momento aí de quarentena, né, de distanciamento, de isolamento social, essas iniciativas aí tem que acontecer mesmo, que é para a gente não perder aí o foco, né? Manter essa linha aí essa pegada aí dos atletas, das competições, enfim. É importante isso aí. Parabéns aí para a CBDI, por você tá tomando essa iniciativa aí, cara. Muito bacana. Não, obrigado. E você também faz parte desse cenário esportivo aí. Vamos apresentar você para o nosso público, né? Que nem todos te conhecem pessoalmente, já te viram aí nas competições com o síndrome de Down, no campeonato que nós disputamos, mas também você tem a equipe de TI, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos também chamar o nosso próximo convidado aqui, que é o Silvano, lá do Paraná. Acho que deve estar frio, viu? O Paraná sempre é frio. Fala, Silvano, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Fábio. Uma satisfação estar aqui com vocês. Tudo bem? Não está tão frio, não. Dentro de casa está tranquilo. Lá fora está um ventinho cortando. Mas dentro de casa dá para ficar tranquilo e o lugar que a gente tem que ficar nesse momento aí é dentro de casa mesmo e ficar em casa, né? Obrigado pelo convite, uma satisfação, né? Participar dessa live aí com vocês pela primeira vez, né? Foi igual o Fábio falou, primeira vez aí à distância, a gente já várias conversas aí nas competições nossas. Tá? Um abração e obrigado pelo convite. Legal, então vamos aproveitar, né, como de costume aí, que vocês se apresentem para os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo, para quem não conhece vocês, né? Então, queria aí, Fábio, começa você, se apresente aí, quanto tempo você já trabalha com os atletas com deficiência intelectual? Fala um pouquinho da tua história aí para o povo. Então, galera, eu sou, como o Cleito falou, né, eu estou aqui do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, né? Eu iniciei aí essa caminhada aí, foi quando eu conhecia, na verdade era Abdem ainda, né? As competições da Abdem, com a galera lá da APAI Búzios, né? Tem uma turma muito boa lá na APAI Búzios, participamos de bastantes eventos da Abdem, né? Foi em 2000 eu dei início lá em 2005, foi quando eu comecei oficialmente essa caminhada aí, junto com essa turma aí dos deficientes intelectuais, né? Que sempre foi o grande foco do meu trabalho, realmente foi o deficiente intelectual. Então, a gente tem uma caminhada bacana lá na APAI de Búzios, depois saí de Búzios, fui para Rio das Ostras, né? Que é na APAI também de Rio das Ostras, então essas duas APAIs aí fazem parte da minha história aí, profissionalmente, tem um carinho enorme, né, pela APAI Búzios e hoje pela APAI Rio das Ostras, que é uma APAI que eu atuo, né, até hoje.
E hoje eu estou também em Campos de Goytacazes, que é um pouquinho mais distante aqui da região dos Lagos, que é a região norte aqui do Rio de Janeiro. Então a gente tem essa equipe aí, faz esse trabalho, né? Na região dos Lagos, na APAI Rio das Ostras, e em Campos, que é o Paraesporte Campos, né? Tem uma turma bacana aí nessas duas instituições, uma galera muito, muito empenhada, né? Que está aí nesse período aí de isolamento, tá sofrendo aí, doida para treinar, doida para estar junto da galera aí, né? Mas a minha trajetória foi essa aí, desde 2005, né? Que a gente está nessa caminhada aí, e aprendendo muito aí com os professores, com o Cleiton, com o Robertão, né? Silvano aí também lá do Paraná, a gente já se encontrou em alguns eventos aí da APAI também, né? Então, uma felicidade muito grande, né? Poder fazer parte desse grupo aí e tá batendo esse papo com vocês aqui hoje. É legal. E Silvano, se apresente aí para a galerinha de casa aí. Bom, meu nome é Silvano, né? Silvano Monteiro, sou aqui do Paraná, do interior do Paraná também. Para ser aqui de Siqueira Campos, uma cidade linda, maravilhosa, que eu amo de paixão. Nasci e estou aqui até hoje, né? Eu acho que eu levei sorte de ter nascido numa cidade tão gostosa quanto essa. E Siqueira Campos levou sorte também de eu ter ficado nessa cidade como profissional. Já faz aí mais de 20 anos que eu estou nessa luta aí com a educação especial, né? Em especial, a única APAI que eu trabalhei até hoje é a APAI de Siqueira Campos, o qual a gente representa aí com as nossas modalidades esportivas, que são ambas, são várias, né? Mas o futebol e o futsal acaba sendo o carro-chefe, né? Já que nós estamos no Brasil, e o Brasil, querendo ou não, o carro-chefe acaba sendo o futebol, né? Criançada, meninada, gosta muito do futebol. Também faço parte da diretoria da Arden, né? A Arden é uma associação nossa aqui, para o exercício intelectual, né? Do estado do Paraná. Também faço parte da Arden. Sou coordenador regional de educação física. Na nossa região são 10 cidades. E também sou técnico da seleção paranaense de futsal, né? Eu e o professor Ademar, que infelizmente hoje não pôde estar aqui com a gente, né? O conhecido Mazinho. Então, nosso trabalho já vem ao longo do tempo aí, basicamente com o deficiente intelectual, né? Onde a gente tenta proporcionar para ele, através do esporte, uma qualidade de vida que seja, no mínimo, igual à nossa, que seja uma qualidade de vida boa, né? Que tenham condições de participar de competições, desde as competições de alto nível, como os campeonatos brasileiros, que a gente já participou de alguns aí, pela CBDI, pela antiga... antigamente hoje é CBDI. Antes era Cleiton Abidem, né? Abidem, isso. Nomenclatura Abidem, isso. E também a gente procura proporcionar para aqueles também que não têm tanta condições técnicas, mas que gostam do futebol. Eu acho que nós que trabalhamos na APAI, assim como o Fábio também, a gente sabe da importância de dar oportunidade de participação, né? A gente chega num momento da vida da gente que nem sempre vencer e conseguir participar de grandes competições é o mais importante. E sim, é levar o aluno para que tenha um conhecimento maior de vida e que tenha condições de ter realmente uma vida um pouco melhor. Bacana. Antes de a gente entrar aí na pauta mesmo, que é o futebol e o futsal, eu queria perguntar para vocês o seguinte, nós estamos conversando aqui com 2 estados distintos, né? O Paraná, que tem a Arden que funciona, né? Eu acho que hoje aí no estado, hoje no Brasil, né? As áreas que mais funcionam, que fazem eventos, é a de São Paulo e a do Paraná. E então, assim, o Paraná tem bastante equipes, né? Tanto de futebol como de futsal. E o Rio de Janeiro, a gente sente um pouco essa falta, né? Vocês são, pelo menos no futebol e no futsal, são os representantes aí do estado do Rio de Janeiro. Como é que funciona isso, assim, para vocês? Eu sei que no Paraná eles conseguem fazer as competições regionais, eles conseguem jogar amistoso, porque tem várias equipes. E no Rio, né, pelo menos na Confederação Brasileira, a única equipe filiada são a de vocês. Queria que você falasse um pouquinho disso, né, se realmente existem mais equipes, né, e se não existe, como é que vocês fazem aí nos seus treinamentos, no dia a dia, porque treinar e não jogar também é complicado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, pelo menos na Confederação Brasileira, a única equipe representante aí do estado do Rio de Janeiro é a tua equipe, né? Você frisou, começou em Búzios, era Búzios, agora a Paraesporte
e Campos, né? Então, e sempre com você. A gente, infelizmente, não tem outras equipes do Rio de Janeiro. Eu gostaria que tivesse bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho, como é que está o futebol aí para os atletas de deficiência intelectual? Então, Cleito, na verdade, cara, o Rio de Janeiro é um estado que tem um potencial muito grande também, né? Principalmente a capital, né? Não tenha dúvidas. Existem sim mais equipes, né? Porém, como você falou, elas não estão cada afiliadas aí na CBDI. Eu também não sei te dizer, eu acho que isso aí tem que ser uma parte mais do profissional, né? Que está junto a essas equipes. Mas aqui a gente tem também, dentro do estado do Rio de Janeiro, muitas competições das Olimpíadas Especiais, que é um segmento também que atende a pessoa com deficiência intelectual, né? Se eu não me engano, você também já teve algumas experiências dentro das Olimpíadas Especiais. E Sim. Sempre tem muitos eventos das Olimpíadas Especiais e muito fortes. As equipes são fortes aqui do Rio de Janeiro, né? As equipes das APAES. Mas realmente a gente procura sempre estar submetendo aí os nossos alunos, como você falou, né? A gente treina, tem os treinos periódicos, semanais, né? E a molecada, cara, ela não quer ficar só treinando, né? A gente precisa pegar essa molecada aí que tá se empenhando, que está correndo atrás e participar das competições a nível estadual, nacional, e assim a gente costuma fazer. Tem uma dificuldade, Cleiton, eu acredito que se aqui no Rio de Janeiro a gente conseguisse retornar com a Ardem, teria um envolvimento maior das equipes, né? Como Sim. tem no Paraná e em São Paulo. Infelizmente, a gente fica muito distante, e essa questão toda, a questão financeira, pesa muito, entendeu? Quando a gente precisa participar de um evento nacional da CBDI, tem um custo elevado de transporte, de alimentação, né? Por mais que a CBDI ela cumpra com essa despesa durante o evento, o deslocamento do Rio de Janeiro até São Paulo sempre tem um custo, enfim. Mas o potencial do estado é muito grande, cara. Nós temos muitas equipes, a Fundec em Caxias tem uma equipe muito forte, né? Nós temos equipes de APABB aqui, a Paz, tem diversas APAs aqui com equipes também muito fortes, mas a gente acaba realmente representando o estado aí nesses eventos da CBDI. Eu gostaria muito que a gente tivesse mais equipes aqui para participar, porque quanto mais equipes a gente tiver no estado, crescimento também, o nosso crescimento vem junto com essas equipes, né? Então, é um orgulho, né? É uma satisfação a gente estar representando aí o nosso estado, mas eu acho bacana. A gente já andou batendo um papo com a Idalina para tentar estar retomando essa Ardem aqui no Rio de Janeiro, mas enfim, isso é um papo para depois da pandemia, né? Essa dificuldade aí é muito grande, mas o potencial do estado é muito grande, cara. E a molecada sente falta, entendeu? Desses eventos. Então, e já no Paraná, né, Silvano, isso já é diferente, né? Tem as competições regionais, a gente observa que vocês organizam bastante competições e você também representa uma APAE, né? Eu queria que também vocês falassem um pouquinho disso também, porque nós temos algumas APAEs que participam da CBDI, dos campeonatos nacionais, e tem algumas APAEs que não, né? A gente percebe, vocês podem mais do que eu, então, vivem o dia a dia aí das APAEs, pelo menos as informações que chegam para a gente, principalmente em Itabeira, né, no Campeonato Brasileiro que nós tivemos lá, a gente conversou com alguns representantes das próprias APAEs que estavam lá, né, assistindo o evento, que tem algumas APAEs que não querem, né, participar das competições nacionais, elas restringem somente aos eventos da própria APAE. E queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, depois que o Silvano desse essa opinião aí das competições do Paraná, porque muitas equipes boas, né, que eu vejo que as APAEs têm, mas que elas não participam das competições, por exemplo, da CBDI, que são competições a nível competitiva mesmo, né? A gente segue o Comitê Paralímpico Brasileiro. São atletas de alto rendimento, que é um pouco diferente aí da Special Olympics, né, Fábio? Depois queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. E se você acha que isso também, essa visão que eles têm, que é um nível mais competitivo, que são atletas mesmo de alto nível, isso atrapalha um pouco para algumas equipes. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso aí, começando pelo Silvano, pelo desenvolvimento, né, do esporte aí no Paraná, que é diferente um pouco lá do Rio de Janeiro. Aqui no Paraná, a gente já consegue, além das competições do qual o Fábio falou, que acontecem no Rio de Janeiro, que são as competições
que a Federação da APAE organiza, que é a Olimpíada Estadual, que também deve ter no Rio de Janeiro, da Olimpíada Nacional, do qual a gente consegue também estar participando. A última agora foi em Canoas, né? A gente foi representar o Paraná também, e o Paraná foi com 2 ônibus, então 80 atletas praticamente. Aqui no Paraná, além das competições que a APAE organiza, que ela acaba sendo de um cunho assim, mais aluno mesmo, né? Então, existem também, pela arte nossa, existe também os campeonatos. Aí já é um nível um pouco mais alto, né? Então, daí é futsal, atletismo, natação, tênis de mesa, são campeonatos que acontecem quase que todo ano. Tá certo que agora, não só por causa da pandemia, o próprio futebol e o futsal, ele está um pouco parado, assim, parece também como a CBDI, em relação à deficiência intelectual, parece que deu uma parada, talvez por condições financeiras também. No Paraná, nós deixamos aí de organizar esse campeonato já faz uns 3 anos, se eu não estou enganado, né? Mas esse ano tinha tudo para voltar, nós já estávamos com o cronograma pronto, ia ter o campeonato estadual, né, de futsal, ia ter as competições, né, de atletismo, e, enfim, acabou que agora praticamente quase que tudo está cancelado, né, pelo menos até esse momento. Não sei se a gente vai conseguir organizar alguma coisa até o final do ano. Mas aqui existe essas competições que é um pouco diferente, que não é só para o aluno da APAE, né? Mas o que eu vejo, Cleito, quando você fala em relação a algumas APAEs, que essa pergunta foi mais lá para o Fábio, mas que vale também aqui, é por causa do nível. E também, como é escola, o diretor de escola, o próprio presidente da APAE, ele fica meio receoso, é uma viagem mais longa, o aluno tem seus problemas, né? Que às vezes fica a desejar um pouquinho a questão assim, tem medo de se expor, né? Então a viagem é longa e às vezes e também muitas vezes a equipe está num padrão um pouco mais baixo. Até por isso que numa conversa aí offline, né? Quem sabe a gente conseguir organizar quando da realização de um evento nacional, o futebol, futsal e outros, mas hoje aqui estamos falando especificamente sobre o futebol e o futsal, ter a possibilidade do evento ter 2 níveis de competição, né? Competição para o pessoal do nível avançado, que muita gente, às vezes no interior, não tem a noção, Cleito, de como que é o nível de um campeonato brasileiro de futsal, de um campeonato de futebol, né? A gente vai ter tempo para conversar sobre isso aí, mas só para ter uma ideia, numa das competições nossas, se eu não estou enganado, em Santos ou São Paulo, eu, na época, estava tentando trazer um jogador que eu estava precisando aqui na minha cidade. A gente disputava, na época, a 3ª divisão de futsal profissional aqui, né? Passar bronze, que no Paraná é ouro, prata e bronze. Eu estava conversando com um gaúcho, né? Em memória. Estava conversando com um gaúcho do possível, se existia a possibilidade de um pivô dele vir jogar para a minha equipe aqui em Siqueira Campos, no Paraná. Só que aí o pivô dessa equipe, que era de Cubatão, ele era, só para a gente ter uma ideia do nível, ele era salva-vida no final de semana da praia, né? E participava também da segundona do Paulista. Só para ter uma ideia. Aí talvez por isso, por que eu estou falando isso? Para chegar numa conclusão, por isso que muitos rapazes às vezes não participam. Entendeu? O nível é um pouco elevado. Mas, se a gente chegar aí, quem sabe, fazer aí uma jornada que possa levar uma equipe B, né? Então, talvez poderia ter mais APAE participando. Com certeza. Porque, só pegando esse gancho antes do Fábio falar, eu não sei se o Fábio participou uma vez, falando agora do evento que eu participei da Special Olympics, que eles fizeram um torneio, um campeonato de estados, Fábio, não sei se você estava, aí tinha lá o estado, não era de equipes, era de estado mesmo, você montava uma seleção e acho que foi antes de 2011, que antes a gente veio para a Grécia, né? Foi quando eu viajei com a Special Olympics, representando a seleção brasileira. Os atletas eram nossos lá da equipe da JR Corinthians, tanto do unificado. A gente pegou os atletas nossos, né, que jogavam futebol de campo, e com a base do futsal do Corinthians. E aí eu levei a outra equipe também, que era nossa, né, só de deficientes, para poder jogar as 2 competições, onde a gente conseguiu ser campeão mundial nas 2, né? E aí, paralelamente a isso, antes do Mundial, teve esse evento aí de estados, né? Não sei se você participou nessa época, eu não lembro, mas tinha um atleta de
de Pernambuco, ele jogava muita bola, ele jogava em qualquer time profissional, se você colocasse ele para jogar, né? Então, assim, é difícil você dividir níveis. Por exemplo, a CBDI é sempre nível competitivo. É claro que a gente pensa e dá oportunidades para tipo uma Série B ou um campeonato, para dar oportunidade para esses meninos até gostarem, né? Para que eles possam estar chegando aí numa equipe principal. Mas eu vejo que também, com as participações dessas competições de competitividade, a própria escola poderia estimular isso, né? Porque, de repente, um atleta em potencial ali que poderia estar numa seleção brasileira e ele não está justamente porque os profissionais, né, têm essa visão de, mas é escola, porque eu acho que todo mundo ganha com o desenvolvimento, né? A partir do momento. De repente você tem até uma equipe boa que você pode até mudar o foco, né? Que a gente sabe que você dá um treino na escola, uma aula na escola, vamos dizer assim, levar para esse lado, uma aula de educação física, uma aula recreativa, é diferente de um treinamento esportivo. É totalmente diferente, né? Então, eu acho que isso cabe a gente aí tentar juntos, né, mudar um pouquinho esse conceito, mas eu acho que passa muito também dos próprios profissionais, né? Eu lembro que eu brinquei esses dias na faculdade lá, até meio que discuti com a professora, que ela, eu estou desanimada, era uma aula de basquete, e eu falei, professora, qual é a visão dos profissionais hoje do basquete? Ela porque isso é professora com mais de 15 anos de estrada, né, falando para os alunos que o basquete era difícil acontecer porque a escola mais só queria saber de futebol, a escola não dava condições, mas quem ensina é o professor, né? Se o cara que está ali na linha de frente falar, então tá bom, eu vou se acomodar, nada vai mudar. Né? Falei, então acho que parte do profissional é tentar mudar isso, ou um pouco a visão, né? Não sei se vocês concordam comigo nesse sentido. Então, exatamente. O que você falou agora, Cleito, é o que eu estava aguardando para falar depois do Silvano. Óbvio, né? Essa questão que o Silvano levantou do nível, né? Da performance, isso é um fator, sim, que determina a participação ou não de muitas APAES. Não tenha dúvida com relação a isso. Só que a questão é a seguinte, o que vai determinar o rumo que vai levar, né, uma equipe dentro de uma APAE é o profissional de educação física que está na frente, que está na direção disso aí, né? Eu sempre busquei dentro das APAES que eu trabalhei, que eu atuo, buscar um caminho de treinamento. É óbvio, eu acho que a nossa área de atuação, a educação física, o esporte, ele tem um leque muito abrangente. Né? E quando a gente fala do esporte inclusivo, do esporte para pessoa com deficiência, a gente tem que ter esse viés inclusivo. A gente não pode fugir disso. Né? O esporte, principalmente dentro da APAE, ele tem que ter um olhar de inclusão, Sim. Tem que ter um olhar de aproximar, de usar o esporte para trazer autonomia para esses meninos. Né? Agora, por que a gente não vai pegar os meninos que têm potencial, né, e oferecer uma competição ao nível que eles têm? Né? É isso que eu procuro fazer em todos os locais que eu estou trabalhando. Agora, tem muitos profissionais, né? Eu aqui no estado do Rio de Janeiro, eu respondo pela coordenação da Federação das APAES, né? Nós somos 62 APAES hoje no estado do Rio de Janeiro, divididas em 8 regiões. E assim, são 62 municípios, e a realidade de cada município é diferente, né? Então você tem a APAE que tem um atendimento mais para crianças, né, de acordo com convênios. Tem outras APAES que os meninos já estão numa idade muito avançada, né? Tudo isso são fatores que determinam muita coisa, né? A participação ou não dessa APAE nesses eventos, né? Mas essa questão profissional é muito forte. Tem profissionais que tendem mais para essa parte do desenvolvimento infantil, da psicomotricidade. Eu sou um cara que busco sempre utilizar o esporte aí para dar autonomia para esses meninos, né? E isso vai. Tem um grupo que tem um nível de habilidade, a gente vai submeter ele a competições nesse nível de habilidade. Até para não fazer com que esse menino, a gente tem que ter esse cuidado, né? O esporte não fazer o papel inverso. Ao invés de incluir, ao invés da gente empoderar essa pessoa com deficiência, a gente botar ela no nível mais baixo, né? Então a gente tem que usar o esporte para isso, né? Para levantar a moral dessa pessoa, né?
Então, a gente procura fazer isso sempre. O meu direcionamento dentro das instituições é sempre esse. Né? Mais uma vez, citando as Olimpíadas Especiais. As Olimpíadas Especiais, ela trabalha com nível de habilidade. Então, dentro das Olimpíadas Especiais, existem muitas competições para essa turminha que não tem um nível de performance. Né? É óbvio, também tem eventos internacionais, também tem eventos de alto nível, né? Principalmente no futebol. Né? As Olimpíadas Especiais têm Copa América, tem mundiais de futebol, que é sempre um nível muito forte. O futebol, mundialmente, é um esporte muito praticado. No Brasil, a gente não precisa nem falar. Né? Então, existem essas possibilidades. Então, a turma procura, assim, o que a gente vê aqui no estado é isso. A turma procurar oferecer para os alunos competições que eles possam realmente, além de se divertir, né, trabalhar essa questão da autonomia, da independência e se tornar uma pessoa aí ativa, entendeu? Então, acho que esse direcionamento vai muito do profissional também, Cleiton. Tem profissional que a pegada não é de esporte, a pegada é outra. Tem o que o Silvano falou, né? Tem a paz que é mais o lado educacional, enfim, que é mais para o lado escolar realmente, né? E a educação física ali, ela funciona como mais um conteúdo, né, escolar, não como treinamento. Mas, enfim, eu acho, a minha opinião é que isso sempre vai depender do profissional. Se eu chego numa PAI que tem essa pegada mais escolar, eu não sei nem se eu vou me adaptar nesse ambiente. Eu vou sempre procurar um ambiente que favoreça a competição, porque eu acredito no potencial que o esporte e a competição tem para fazer essa inclusão realmente. Hoje temos, aproveitando esse gancho, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso que eu vou falar agora. Você falou bastante de profissional, também acho que tudo depende de quem está ali, né, na linha de frente, tentando buscar soluções. O DAO, no Brasil, teve essa explosão, porque a gente acreditou no começo, né, o Silvano, o próprio Silvano falou que o DAO ele deu uma caída, não é que ele deu uma caída, é que o DAO começou a ver, estava no momento bom para a gente implantar o DAO no Brasil, então a gente aproveitou esse gancho, né, e eu acho que nós conseguimos concretizar que o DAO virou, o futsal DAO virou realidade, mas o DAI a gente nunca deixou de lado. Só aproveitando esse gancho aí que você falou dos profissionais, eu me preocupo muito com isso, porque não sei se vocês têm essa percepção do que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu já estou praticamente 15 anos lá dentro da Confederação Brasileira. Foi quando eu comecei a trabalhar com os atletas com deficiência, né, assim, diretamente. E aí eu percebo que em todas as competições, seja ela de futebol, de futsal, de natação, de atletismo, raramente você vê um professor novo. É sempre os mesmos. É sempre os mesmos. É sempre os mesmos. Isso me preocupa, porque não sei se vocês pensam assim, mas, por exemplo, quando eu vou dar uma palestra, eu estou em algum lugar assim, principalmente em faculdade, falo, pessoal, olha esse segmento. É importante ter professores novos, né? A gente vê os professores se formando aí. Quase ninguém fala do Paralímpico, do Paradesporto, né? Vocês têm essa preocupação também de, mesmo com o trabalho de vocês, buscarem, né, sempre as pessoas novas? Eu assisti a live do Fábio esses dias, com o pessoal lá do Ituano lá. Você falou, né, da tua esposa, do teu filho, que já está seguindo, né? Então você já puxou lá 2 pessoas para estar trabalhando no nosso segmento. Vocês têm essa preocupação também de terem professores mais novos, né? Porque eu vejo que, claro que sempre tem 1, 2, 3 que aparecem, mas é muito pouco para o nosso segmento, que é muito grande. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Silvano, quiser falar primeiro? Tranquilo, vamos lá. A gente vê essa dificuldade que o mais novo, quando chega, às vezes, de optar por esse caminho, né? Às vezes prefere ir para outros e deixa esse um pouco de lado, e às vezes nós vamos representando e correndo atrás. Mas agora eu vejo no Paraná, principalmente, assim, uma leva de professores novos que estão bem animados. Eu vejo até, primeiramente, pela minha região, que eu sou coordenador de uma região de 10 APAES, são 10 cidades. E melhorou muito de uns 3 a 4 anos, né, para cá, onde o governo... hoje as APAES contratam os professores de educação física. Então, é a própria escola que escolhe o professor de educação física, né? Não vem por... É um convênio que nós temos aqui no estado. Então, não vem por concurso mais, e não vem por indicação, vem por escolha do diretor. Então, isso na nossa região, e também a nível de Paraná, melhorou muito.
Isso eu estou vendo uma mudança. A nossa região era bem parada e com essa mudança, hoje nós temos um grupo aqui de 10 professores que excelente, e dentre eles tem alguns bem jovens que eu estou vendo que tem um futuro muito bonito e um futuro que vai nos representar, porque a gente sabe, a gente já está aí, eu já estou há 20 anos, né? Competição nacional já faz 16 anos. Chega um momento, né? A família vai crescendo, chega um momento que a gente tem que ter os mais jovens para estar representando tanto a sua escola quanto ao Estado e as instituições a quais eles pertencem, né? No Paraná eu vejo que está melhorando essa questão, mas ainda a gente vê que o mais novo ele fica, principalmente no Paraná, não tem federação, tem a nossa Arden que vai se tornar federação agora, mas não tem os clubes, né? Que o ideal seria ter os clubes, né? E não escola, porque o que acontece em escola? A gente vê Fábio e Cleito. Se o professor de educação física não tomar a frente, não ir atrás de patrocínio, se ele não tomar a frente, dificilmente vai conseguir que algo aconteça. O professor mais jovem, muitas vezes, chega na escola, se o diretor, para ele, não faz muita diferença, e às vezes ele não tem muita noção do que pode conseguir com a competição, com a educação física, e para o diretor fica também incômodo. O professor de educação física vai lá, dá sua aula, deu o horário, vai embora, tchau, ponto, acabou. Por que fica cômodo? Você imagina o trabalho que dá para você pegar aí, vamos dizer, uma competição de futebol igual o Paraná foi e participava, né? E faz algum tempo que não tem mais. Que você colocava aí 35 crianças, entre aspas, né? A gente sabe, né? A gente fala criança, mas os alunos da paz. Colocava 35 alunos, ia para o Rio de Janeiro, ia para São Paulo, ia para o Guarujá, ia para Araxá. Então, olha a responsabilidade. Acho que caiu o Silvano. Agora teve um problema lá. Parado. Tomara que não seja o tornado que passou por lá. Né? Deu uma caída aí. Continua aí, Fabião. Fala então, sobre... aí, enquanto ele vai. Rapaz, eu tenho um pensamento com relação a isso, cara. A gente não vê. Eu acho que já vem isso. Esse movimento é muito fraco dentro das universidades, entendeu, Cleiton? Você não vê ninguém entrando numa faculdade, numa graduação de educação física, pensando, pô, tô entrando aqui porque eu vou trabalhar com esporte adaptado, que eu vou trabalhar com esporte para pessoa com deficiência intelectual. Não tem, cara. É muito difícil. A galera que entra na academia, e assim, todos os semestres que se passam, é uma enxurrada de profissionais de educação física, né, entrando e saindo das universidades. Mas não tem profissional, pô, eu vou entrar porque eu quero trabalhar com esporte para pessoa com deficiência. Não existe isso, né? Infelizmente, as universidades precisavam se aprofundar um pouco mais. Eu digo isso por experiência própria. A minha experiência dentro da universidade foi muito, muito fraca, né, com relação a esporte para pessoa com deficiência, né? Você só vê pessoas entrando para entrar na academia, querendo entrar num clube, né? Ex-atleta que quer trabalhar com aquela modalidade que você foi atleta durante um tempo. Então, realmente, para o nosso segmento, fica muito difícil, né? A questão financeira, cara, atrapalha demais também o profissional de educação física. Né? Porque para a gente trabalhar, para a gente desenvolver um trabalho de excelência, a gente tem que se dedicar. Né? E o professor de educação física, ele tem que dar aula em escola, né? Ele tem que dar aula em 2, 3 escolas, tem que dar aula num clube, tem que dar uma aula de natação para complementar a renda dele. O cara tem que se desdobrar. Né? E nesse período de pandemia, o sofrimento é ainda maior, cara. Porque, por incrível que pareça, as pessoas acham que o professor está tendo vida fácil durante a pandemia, mas não tem não, cara. Aqui em casa, como eu te falei, a minha esposa também é profissional de educação física, né? Então, todo dia a gente fazendo aula para dar aula online, aí liga para aluno, cara. É assim, que a gente não pode deixar de estar acompanhando os alunos, né? E dentro da escola, a escola não para, cara. Né? Então é aula em cima de aula, aí dando aula ao vivo, gravando vídeos, enfim. O profissional tem que se desdobrar. Então, essa questão financeira também atrapalha demais, porque tu tem que gostar demais, cara. Para trabalhar com deficiente, você tem que gostar, tem que ter paixão, tem que ter amor. Como o Silvano falou aí, cara. Você pegar um ônibus, botar 35 meninos desses, né, ou meninas. Não é fácil, não. A responsabilidade é muito, né? Botar na estrada para ir para um outro estado. Aí tem essa questão das famílias, né?
que você tem que ter, aí, ó, o Silvano voltou aí, você tem que ter, o familiar tem que estar de acordo, ele tem que confiar. Então, é um trabalho longo, mas assim, eu aqui dentro de Campos de Goytacazes, eu tive uma grata surpresa, né? Você, como eu falei na live do Ituano no outro dia, nós temos muitos, a gente tem um trabalho forte aqui com a universidade aqui de Campos, e tem muitos estagiários dentro do nosso projeto. O nosso projeto não é só de futebol, né? Nós temos aqui mais de 15 modalidades que atuam com pessoas com deficiência, né? O futebol para síndrome de Down é uma delas, o futsal DI é uma delas. Então, nós temos muitos universitários. Então, a gente tem muitos jovens entrando nesse mundo aqui, conhecendo, né? Um exemplo disso, Cleiton, um exemplo disso é o José, que foi técnico do futsal, nesses brasileiros que nós participamos com a equipe daqui. É um menino novo, tem 20, 21 anos. Tem o meu filho, que também está na graduação agora, que já participou de competições com a gente. Então, a gente está conseguindo sempre estar renovando. Tem a Tatiana, que se formou agora há pouco tempo, virou professora, você inclusive conhece. Ela esteve com a gente em competições de natação, de atletismo. Então, para a gente está sendo uma surpresa muito bacana, né? Muitos estudantes estão se formando e estão permanecendo nesse trabalho. Então, é gratificante para mim, né? Para mim, para minha esposa, que já está há bastante tempo nesse trabalho, a gente vê que a gente conseguiu ali, de alguma forma, plantar um pouquinho dessa semente, né, em profissionais. E assim, como o Silvano falou, eu vejo que a tendência, o nosso futuro é um futuro melhor, né, com mais profissionais, né, envolvidos e se apaixonando por essa atividade. O problema é financeiro, cara, porque você precisa sustentar, você precisa pagar as contas, né, e é muito difícil. O profissional de educação física tem que se desdobrar em 8 para complementar a renda. Mas eu fico feliz. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente vê muitos profissionais aí iniciando, entendeu? E permanecendo nesse segmento aí, que é um segmento maravilhoso, né? Que eu pretendo sair jamais. E que o Brasil é referência, né? Hoje, em todas as modalidades aí, no Paralímpico, no Paradesporto, aí o Brasil sempre conquistando medalhas, né? No nosso caso aqui da CBDI, nós somos campeões mundiais do futsal DAO, da natação, atletismo, revezamento, enfim. E com muitas dificuldades, né? A gente pega país aí, primeiro mundo, que tem condições, e a gente vai lá e pumba neles lá. Então, os caras perguntam, qual é o segredo? Eu acho que o segredo é esse, é o amor que cada um tem, né? Quando tá ali trabalhando, que é o mais importante. As pessoas que estão ali realmente estão porque gostam, amam o que faz, sabem o que faz, né? Porque se for depender aí dos nossos governantes e do recurso, o Brasil estaria morto, né? E a gente, se a gente tivesse, se a gente tivesse um recurso, o apoio que nós merecemos ter, o Brasil era potência, com certeza, aí bateria os Estados Unidos, ó. Fácil, fácil. Potencial humano nós temos, né? A gente tem um material riquíssimo dentro do nosso país, dentro dos estados espalhados, mas a questão financeira é que sempre esbarra, né? E assim, Cleiton, só para complementar essa questão, lá atrás, né, o Silvano com certeza eu acredito que vai pensar da mesma forma. Quando eu iniciei, em 2005, 2006, nós tínhamos muitos eventos da Abdem, muitos eventos que a gente tinha muitas possibilidades de levar os nossos atletas, né? A coisa, conforme a crise financeira mundial e brasileira foi crescendo, até as próprias competições foram diminuindo, dificultando. Poxa, você imagina, a gente aqui para levar o nosso time de síndrome de Down, não sei se foi para Ribeirão Preto, no evento da CBDI, cara, Copa do Brasil. Isso, Copa do Brasil. Pô, a gente conseguiu, é óbvio, a gente tem um apoio da prefeitura local aqui. Só que, pô, a gente foi com uma van, né, o que a gente conseguiu foi uma van sem ar-condicionado, 19 horas, cara. Com 10 atletas, síndrome de Down dentro de uma van, do interior do Rio até Ribeirão Preto. Assim, você tem que gostar demais, cara. Gostar demais, exatamente. Você tem que gostar demais. É impressionante, cara. Eu falo com os meninos aqui, que eu te falei dos estagiários. Quando a gente fala, vai ter uma competição, pô, a gente fala com a galera aqui, fila, tem um monte de estagiário que, pô, eu quero estar junto, um monte de professores querendo estar junto. E assim, não é por causa de grana, é porque gosta, é porque está envolvido com o movimento. E isso é muito bacana. Isso me motiva, tá? Isso é uma coisa que essas 19 horas aí de estrada é um grande passeio com essa turma, cara. É diversão do início ao fim.
Fala, Silvano, o Edson falou assim que passou um ciclone lá, por isso que você caiu, viu? Não, tem uns amigos que já mandaram um zap. Eu tenho 3 filhos, né? Cleiton, Fábio, eu tenho 3 filhos. Então, 5 pessoas na casa, né? Já falaram aqui, ó, manda desligar aqui o smartphone, desliga, né, a TV lá. A disputa da internet é grande, né? O presidente está assistindo. Pô, o que aconteceu aí com o Silvano? Acho que passou o ciclone lá. Não, aqui no Paraná, um cuida do outro, rapaz. Pode esperar, depois já vão estar corneteando. Mas o que o Fábio está falando é isso aí mesmo. Eu acho que daí, apesar, Fábio, que o lado financeiro pega mais por causa da crise, e já que a gente entrou um pouquinho nisso também, estamos falando, eu acho que se os nossos políticos tivessem um pouquinho mais de bom senso, para não falar outras coisas, né? Tivessem um pouquinho mais de bom senso, olha, o nosso país estaria muito melhor, isso com certeza. Mas a educação especial, os meninos com deficiência intelectual e outros com outras deficiências poderiam ter um mundo muito melhor. Talvez quando esses políticos começarem a colocar a mão na cabeça, em vez de ficar colocando a mão no bolso, igual acontece muito hoje, com certeza o nosso mundo, o nosso Paraná, a minha Siqueira Campos, que eu amo de paixão, uma cidade linda, maravilhosa. Cara, Siqueira Campos um dia vocês têm que vir aqui conhecer, e quem sabe, né, Cleiton, a gente faça um evento nacional aqui para que vocês possam conhecer essa cidade maravilhosa que é a nossa. Bacana, aqui. Bacana. Mas a grana, cara, o problema é os políticos, é a ação que os políticos estão fazendo hoje no nosso país. Mas, enfim, se a gente for ficar dependendo disso, vamos marcar, Cleiton, vamos marcar uma reunião com o Bolsonaro. É o nosso presidente, velho. Marca aí, cara. Só ligar lá pro homem, nós vamos. Vou marcar uma reunião. Se o Cleiton tá mais perto aí, né? Cara, eu vou 19 horas, não tem problema. Eu pego o carro aqui, vamos lá para Brasília. Deve ter algum professor de educação física que dê lá como dizia o meu avô antigamente, dá um pouso para nós lá, né? E dá um arroz com feijão para nós lá. Vamos lá conversar com o Bolsonaro. O pessoal pode me corrigir aí, quem está assistindo a live. Se eu não estiver falando besteira, ele é professor de educação física também, o Bolsonaro, não é? Não sei. Se for, meio caminho andado. Já vamos Histórico de atleta ele tem. Histórico de atleta ele tem. Sensacional. Bolsonaro, se estiver ouvindo nós, ou algum dos seus, né, parceiros lá, se quiser ligar, pode ligar para o Cleiton aí. Vamos marcar uma reunião em Brasília. E eu aproveito para conhecer Brasília, né? Aí, eu nunca fui numa competição em Brasília. Já fazemos um tour em Brasília, nem que seja um tour da meio-dia às 3 da tarde, né? Fazer uma reunião às 4, voltamos embora, 24 horas. A gente faz uma reunião com o Bolsonaro, já resolve isso aí, né? Então, mas pegando esse gancho aí, realmente o recurso, ele diz tudo, né? Teve uma época que, na época a BIDEM, né, a CBDI, ela custeava até passagem de outras cidades, de outros estados, né? E nós chegamos a bancar tudo, né? Então, por exemplo, com o Fábio, acho que nunca aconteceu isso, mas com outras pessoal do Nordeste, Minas, do próprio Paraná, quanto que é o ônibus aí para trazer a galera? Pagamos até passagem de avião já, mas aí o tempo vai mudando, as coisas vêm tendo dificuldade, aí houve na gestão do PT, houve aquele corte da Bolsa Atleta, né? Porque basquete antigamente dava Bolsa Atleta, o próprio futebol, e aí ficou só as modalidades paralímpicas, né? No caso do atletismo, a natação, CBDI trabalha hoje, então foram dificultando. Os próprios campeonatos, né? O futebol, além dessa dificuldade que teve, o custo é muito. Imagina, cada equipe trazer aí praticamente 20 pessoas. É muito alto. É muito alto, e aí a gente não tem condições de trazer todo mundo. E também, além do custo ser alto, não é todo mundo que trabalha com futebol. Se você for a nível de Brasil, igual tem o futsal hoje você consegue dar treino aí 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana. E o futebol é muito diferente. Você tem que ter no mínimo aí 20 atletas para você poder fazer um coletivo legal. Ele tem que estar todo dia a dia se preparando, porque a carga ela é diferente do futsal, né? E principalmente dos torneios curtos, que você joga um dia sim, um dia não, ou todo dia você joga hoje, joga amanhã. E aí a gente sabe que o atleta, se ele não estiver preparado, e ele realmente não for atleta, ele não consegue jogar. Exemplo é o Campeonato Mundial que teve no Brasil, a seleção brasileira muito bem, mas não tinha todo esse preparo que poderia ter, né? A gente pega as equipes da Arábia,
3 vezes campeão mundial seguido, os caras voam. Só que assim, os caras treinam todos os dias. E aí, sim, outro nível, né, cara? Outro patamar. Vai dificultando. Então, entrando nesse assunto aí, por exemplo, o futebol a gente vai estar voltando, só que de uma maneira diferente. Né? O Silvano participou da reunião que nós fizemos com os treinadores. A gente pretende participar do Campeonato Mundial na França em 2022, possivelmente a Copa América na Colômbia, né? O ano que vem. A gente não... A Virtus, o pessoal de casa entender, a FIFA aí do esporte, do deficiente intelectual, está tentando trazer para a Colômbia a Copa América. E aí a gente vai tentar fazer, no futebol, pelo menos, o processo inverso, né? Que é o do futsal. Do futsal, a cada ano vem surgindo equipes novas. Eu acho que o DAO se estabeleceu. Esse ano tinha 3 competições para o DI, né? Tinha o Campeonato Paulista, tinha a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Então, nós teríamos aí... Esse ano era o ano que nós íamos trabalhar todas as modalidades por igual, né? O DAO, eu friso que esses 2 anos aí teve uma visibilidade maior, porque era um segmento que a gente estava implantando no Brasil. Deu certo, a gente virou referência, conseguimos conquistar o título, mas a gente não esqueceu das outras modalidades, principalmente o DI, né? Então, esse ano tinha as 3 competições, né, que eu falei para vocês, para o DI. A gente já tinha fechado as cidades, mas a pandemia, infelizmente, a gente teve que rever tudo, mas assim, o DI vem forte, porque tem o Global Games aí, que possivelmente, né, vai ser na França também, em 2023, então a gente já tem que começar a trabalhar a seleção brasileira, começar a ter os campeonatos brasileiros. Então, fica até mais fácil para você montar uma seleção brasileira forte. Já teve o campeonato em Itabira, né? Onde a gente viu muitos atletas novos surgindo. Quando a gente fala nessa época aí, quando deu a parada, a referência sempre foi a galera do Cubatão, a nossa galera aqui, da JR Corinthians, o próprio pessoal do Paraná, né? Com a equipe do Silvano, do Mazinho. E agora o futebol a gente vai fazer um processo inverso, a gente vai montar uma seleção permanente, essa é a ideia. Até para depois, essa seleção ela começar a se preparar para os mundiais, porque a gente não tem condições hoje de fazer um campeonato brasileiro de futebol. E a gente sabe que a maioria dos atletas que jogam futebol é os que estão no futsal, no dia a dia. Só que a preparação do futebol ela é totalmente diferente. Né? O futsal você pode pegar aqui, joga de manhã, joga amanhã à tarde, os caras vão jogar. O futebol não. Existe uma série de preparação, então a gente está muito preocupado com isso. Então a ideia, né, que a gente deve seguir aí mais para frente é ter essa seleção permanente. E aí eu vou chegar para o Fábio, né, como a gente já conversou. Fábio, quantos atletas? Aí não tem vaidade. Eu não sei quem vai ser o treinador da seleção, eu não sei quem vai ser a comissão técnica, mas independentemente de quem esteja lá no comando dessa seleção do futebol especificamente, nós temos que trabalhar em conjunto, todos os técnicos, né? Então eu vou chegar para o Fábio e falar, Fábio, quantos atletas você acha, né, você como treinador, poderia estar numa seleção brasileira? Acredita, tem uns 5. Silvano, quantos atletas você tem aí? Eu tenho mais 5, pô, já são 10. Vamos trazer para São Paulo, vamos avaliar, vamos ver, vamos sentir. Porque uma coisa é o moleque jogar bem, uma coisa é o moleque estar preparado para jogar um Mundial, que é totalmente diferente. E esse processo vai ter que trabalhar a seleção brasileira junto com os treinadores. Porque o futsal é mais fácil de você controlar. Então, por exemplo, eu tenho 5 atletas do Fábio numa seleção de campo hoje. A comissão técnica, né? Não sei se o Fábio vai estar ou não, estou falando uma suposição. Mas suponhamos que eles não estejam na seleção brasileira, ele vai estar junto. Né? Não diretamente ali no treino, mas ele vai ser um representante da seleção também. Porque ele tem que cuidar dos atletas para, quando chegar na seleção, esses atletas estiverem bem. Então, o papel fundamental dos treinadores vão ser 100%. Porque se o Fábio não ficar no pé do moleque, você tem que treinar, você tem que preparar. Então, de repente, o preparador físico vai ligar para o Fábio, Fábio, os moleques têm que fazer essa série. Então, não pode ter vaidade, né? A gente está muito preocupado com isso, que os treinadores, né, os professores envolvidos nesse nova filosofia aí da seleção brasileira de futebol, todos vão fazer parte da seleção. É claro que a gente não vai poder levar todo mundo. Né? Então, a gente espera que quando isso acontecer, eu tenho certeza que o Fábio e o Silvano, vocês vão ter atletas aí, porque eu conheço os atletas de vocês, né, com certeza vão ter atleta aí na seleção brasileira de futebol, e nós temos que trabalhar em conjunto. Aí não é vaidade, a gente não sabe quem vai ser o treinador, o tal também vai seguir, o DI vai seguir a mesma filosofia de uma maneira diferente, que os atletas, para estarem na seleção brasileira, têm que jogar o Campeonato Brasileiro, como já foi feito lá em Itabira. Eu fiquei super feliz.
Se você pegar aí a equipe do Fábio, a equipe de Minas, né? A nossa equipe também, que já tem um trabalho aqui que faz, a equipe do Paraná, seleção brasileira forte. Então, o futsal eu não me preocupo, porque eu sei que eu tenho atletas ali que vai... E muitos atletas novos, né? A seleção brasileira de futsal de DI, os atuais, né, que faziam parte aí, já estão ficando velhos. Eu me preocupava com essa renovação. Então, naquele campeonato de Itabira, eu já fiquei tranquilo. Eu sei que a seleção ali, ela é bem treinada, quem for comandar ela, nós vamos ter representantes à altura aí dos outros países, né? Agora, o futebol é um processo diferente, que aí nós vamos ter que trabalhar em conjunto, a CBDI com vocês, treinadores. Então, essa é a ideia. Primeiro, a gente vai ter muitas conversas ainda antes de formalizar tudo isso que eu estou falando para vocês, mas a ideia é essa, porque não dá tempo, não há equipe suficiente para a gente fazer um campeonato brasileiro. Então, se o Brasil também não adianta você ir lá só para viajar e passear, a gente quer ir para conquistar competições, ou pelo menos brigar de igual para igual com os outros países, né? E a gente também não pode perder esse movimento que o futebol vem ganhando através do DAO, parceiros, né? A própria CBF, o carro-chefe é o futebol. Né? Então, assim, a gente precisa estruturar uma seleção brasileira de futebol, isso a gente vai fazer, e a gente conta muito com vocês dois aí para que esse processo aí possa dar certo, né? A gente precisa de vocês, independentemente se vão estar na seleção brasileira ou não. A gente nem está pensando nisso, quem é que vai estar lá na comissão técnica hoje. Acho que a gente primeiro precisa estruturar a metodologia para que essa seleção seja forte, e com certeza vocês fazem parte desse processo aí, então preciso da ajuda de vocês aí para a gente poder ter uma seleção forte, viu, galera? Então, é isso que eu queria passar do futebol, que nós vamos trabalhar esse conceito. Então, vocês aí, Silvano, Fábio, são importantes aí nesse processo aí, viu? Show de bola, isso é importantíssimo. E não tem que ter essa vaidade mesmo, não, Cleito. Eu acho que o crescimento da modalidade, cara, é de todos. Né? O Cleito crescendo, o Silvano crescendo, o Fábio cresce. O importante é que o movimento cresça. E a gente está falando de Brasil, né, cara? A gente não pode ter uma equipe fraca no futebol, tem que ter uma equipe forte. Né? E a gente já está aprendendo, hein, ô Silvano? Essa tendência aí que o Cleito está falando, a gente já está se movimentando. Olha a gente aqui batendo um papo. 3 estados, né? E a gente está aqui nessa resenha aqui, a tendência é essa. E é o que parece que vai seguir a seleção brasileira. Pode contar comigo, cara. Por aí mesmo, né, Fábio? Foi o que o Cleiton falou. O futsal parece que... que o futsal ele é mais fácil de ser praticado, né, Cleiton? Então, sim, a nível de educação especial, por mais que seja a Confederação Brasileira, pela CBDI, tem alguns objetivos bem específicos, nós, da educação especial, a nível de Paraná e, pelo que eu vi também, a nível de Rio de Janeiro, até a nível de Brasil, a gente vê o seguinte, o futsal é mais fácil porque demanda um número bem menor de atletas, né? Numericamente, né? Fica aplicado até nas escolas hoje, né? É fácil. A primeira aula de educação de futebol não é mais futebol, é futsal. Coloca lá. Isso aí. Agora, o futebol, quando ele chega nesse nível, como na reunião que a gente teve agora esses dias, você falando da equipe da Arábia Saudita, hoje em dia mudou muito até o futebol. Então, é muito físico. Você tem que aguentar jogar de uma forma, os 90 minutos, de uma forma firme, forte. Né? Então, se não tiver um trabalho principalmente físico, para que o atleta chegue em condições de aguentar um jogo, fica difícil realmente. E tem que ser um trabalho de vários professores, né? Para ir afunilando esses atletas para que cheguem em boas condições e que representem bem nosso país. É lógico que em nenhum momento a gente pensa em não estar participando. A gente sempre quer, né, Fábio? É um sonho, acho que de cada um, representar a seleção, estar na seleção brasileira, tanto dos meninos, dos atletas, como dos professores, enfim. Só que nós temos que ter o bom senso de fazer um trabalho de base. Porque se eu fizer um trabalho bem feito aqui no Paraná, né, se os outros professores aqui do Paraná fizerem um trabalho bem feito nas suas cidades, o Fábio conseguir fazer um trabalho, o pessoal de Minas, né, até o pessoal do Nordeste, que sempre tem uns meninos que são fortes, né, então a gente vai conseguir montar uma seleção que foi como você falou, Pedro. Não adianta. O professor de educação física, por mais que muitas vezes falam, você está indo passear, você está indo viajar, você está indo. Mas se você for para uma competição sem ter nenhuma chance que eu não consigo ver, não, de ganhar ou de jogar de igual para igual com as outras equipes, o professor de educação física, ele prefere não ir. Ele prefere... Porque
o só participar, não, você tem que fazer um trabalho, você tem que fazer tudo que for possível antes da competição. Né? É isso que você está fazendo. Vamos mudar o cronograma. Vamos fazer tudo que for possível antes da competição para que a gente represente bem, primeiramente, o Paraná, a nossa escola aqui, e depois representar o Brasil. É lógico, numa competição internacional, uma Copa do Mundo aí, seria sensacional. E o Brasil foi como o Fábio falou. Bom, a terra do futebol, o país do futebol. Não importa qual competição que a gente vai jogar, nós temos que ter uma equipe, nós temos que ter a responsabilidade de sermos profissionais para que a gente consiga montar uma equipe que represente muito bem o nosso país. Isso aí, independente do segmento, Silvano. Eu também penso assim. Então, isso me preocupa, porque a gente sabe que, assim, a maioria dos profissionais aí que trabalham na área, né? Acho que o futebol não tem outra saída, a gente tem que seguir esse modelo. Não vejo uma outra saída, até se tiverem, vocês têm a liberdade para falar, Cleiton, acho que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Mas por tudo que a gente já conhece aí do segmento, do futebol, o futebol é difícil de você trabalhar. Então, se a gente não tiver o comprometimento, não só, né, a confederação ela vai tentar nos blindar da melhor maneira possível para a gente poder fazer um bom trabalho e representar sempre muito bem o nosso país. Só que eu sempre falo isso, cara, desde quando começou o DAO, a gente não pode ter vaidade. E eu também entendo que, por exemplo, a gente faz um trabalho aí a longo prazo, todo mundo participa, qual que é o filé? Você está lá no Mundial representando. Mas, infelizmente, a gente não consegue levar todo mundo. Eu sei que vai ter professor que vai ficar triste, pô, eu ajudei, caramba, mas eu queria estar lá. Eu também, se eu participasse eu acho que é natural até de um ser humano, você ficar triste, mas entender que você está ali contribuindo também para o seu país, né? Você faz parte daquele processo. Né? E a gente sabe que nem todo mundo pode entender isso. Então, por isso que a gente vai fazer várias conversas. E quando a gente aceitar esse projeto novo aí do futebol, é ter realmente o compromisso, independentemente de quem vai estar no Mundial. Acho que a seleção brasileira, a última coisa que a gente vai fazer é montar a comissão técnica. Então, a gente precisa estruturar primeiro esse formato novo aí, né, para a gente poder participar das competições, que a ideia do Brasil é participar. Existe um movimento muito grande nas Américas, né, que é a da Virtus, né, que para quem não sabe, a Virtus é a FIFA do esporte. Então, está se criando um movimento na própria América, nas Américas, onde o Edson sempre está com a gente aí na reunião, o Edson vai fazer parte, eu estou fazendo parte aí pelo futebol. Então, a ideia é que o segmento cresça e que o Brasil consiga voltar às suas origens no futebol, né? A gente está muito longe ainda dos países que disputam. Vou dar um exemplo aí da Arábia, 3 vezes campeão mundial. Os caras no Mundial do Brasil, eles vieram uma semana antes, alugaram o sítio lá do Luxemburgo e Atibaia para fazer a pré-temporada no Brasil, para se climatizar o clima. E o Brasil, a gente não conseguiu fazer um treino, cara, dentro do nosso país, com o time principal. Eu só consegui levar 8 jogadores, que basicamente eram os que estavam em Cubatão, porque já estavam lá na Baixada, e os outros atletas a gente não conseguiu nem preparar. E aí, na estreia, numa chuva danada, a gente pegou o Japão, primeiro tempo 2-0 para o Brasil, no segundo tempo não tinha mais perna, porque não foi feito um trabalho. Mas isso tudo serve para que a gente possa melhorar, e aí a ideia eu acho que a ideia é trazer, né, pessoas também ligadas ao futebol para nos apoiar, juntamente com os professores que trabalham com os atletas, que são vocês que trabalham o dia a dia ali, né, com os atletas. E aí, a gente tem que se unir num propósito de montar uma seleção brasileira forte, independentemente de quem esteja na comissão técnica, né, até porque nós temos 3 seleções no Brasil, né, o DAO, o DI, o Futsal DI e o Campo. E basicamente todos trabalham com esse segmento. Quem daqui? A ideia também é dar oportunidade, por exemplo, se o Mano não está no campo, você não trouxe para ouvir? Ele pode estar no campo, o Fábio não está no campo, mas ele está no futsal. Né? A gente não quer pegar um cara e falar no campo. A gente também quer dar oportunidade para vocês também, que há muitos anos trabalham. Eu, quando montei a comissão do futsal, a ideia era sempre trazer aqueles que começaram o segmento.
E sempre quando precisava marcar um jogo, o professor, vem cá. Então a gente tentou levar a comissão técnica do DAO para isso, né? Conversei bastante com o Fábio sobre isso na época. Falei, Fábio, tem outra seleção de futsal que provavelmente precisam ter representante no futsal do DI. E o campo é a mesma coisa, né? Todo mundo vai ter essa oportunidade, mas eu acho que o carro-chefe tem que ser a união de todos para que a gente possa ter um Brasil forte. É isso aí, Cleiton. Eu acho que nós não podemos mesmo ter esse sentimento. E essa seleção permanente, eu penso que até aqui no Paraná, nós temos talvez uma intenção também de, dentro do futsal, fazer alguma coisa nesse sentido também, onde você possa reunir os atletas para treinamento. Então, como se fosse uma clínica, eu acho que tem tudo para dar certo, né? Ou se você pensar lá, vai acontecer a clínica sexta, sábado e domingo. Eu vou daqui do Paraná com 2, 3, 4 atletas, o Fábio vem do Rio, o pessoal de Minas vem, reúne 3 dias de treinamento, 2 períodos, 3 períodos. Então, dentro desse processo, que eu imagino que talvez é isso que você esteja pensando, e que tem tudo para dar certo, né? Se for assim, imagina. Porque aí você vai começar... O esporte coletivo, você tem que treinar, tem que estar junto, né? Porque senão ele complica. E o preparo físico também, daí, é uma parte que o professor pode estar fazendo no seu estado, mas a parte do coletivo, técnico, tático, é importante. Ainda mais no futebol, né? É muita gente num campo jogando. E por mais que os meninos sejam muito espertos, e são mesmo, né? Sim. Nós não podemos esquecer que eles são deficientes intelectual. Então tem essa dificuldade, demora um pouquinho mais para pegar o time do jogo, o time do treinamento, o time de como é montar uma equipe. Né? Então, eu vejo, Fábio, essa pandemia agora, eu trabalho num clube aqui, um clube maravilhoso da minha cidade, já foi liberado aqui para a gente fazer os treinamentos, né? Cuidando do espaço. Então, eu trabalho com adulto, eu chego lá e eu vejo que os caras, né, os adultos formados, eles têm dificuldade de fazer uns fundamentos, de fazer umas movimentações que fazem parte do futebol. Agora, você imagina só a seleção brasileira nossa indo participar de um evento que é no Brasil, sem conseguir reunir todo mundo para 1, 2 dias, que seria o mínimo. Complicado, né? Aí, a gente já começa perdendo o jogo. Começamos a ganhar, igual o Cleiton falou, porque os meninos são bons, né, Cleiton? Mas só que aí, na hora que o bicho pega mesmo, a competição pega, aí os adversários vêm preparados, sabe que, igual você falou aí, ó, Arábia Saudita, até eu gostaria que você falasse para o pessoal, para entender, para citar um exemplo, como que é essa seleção, comparada a que equipe ou a que nível que é essa seleção que foi tricampeão do mundo, isso, né, Arábia Saudita? Só para o pessoal, talvez de casa, que esteja ouvindo a gente, tenha noção de que nível que é uma seleção campeã do mundo deficiente intelectual. Você quer que eu fale em árabe, não? A pessoa vai me xingar aqui na live. Cara, eu sou bem objetivo, assim, para o pessoal de casa entender o nível, quem assiste a Copa São Paulo de Futebol Júnior, é o nível das grandes equipes, de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Atlético, Paraná, esse é o nível. Né? Eles são muito fortes, mas muito fortes, tanto tecnicamente como principalmente fisicamente. E você vê que é um trabalho de longo prazo, não é tão... Você sabe que o futebol hoje, por mais que você tenha atletas bons, para você ter uma equipe equilibrada, demanda muito tempo, né? Então isso, por exemplo, a Argentina mesmo é uma equipe muito forte. Né? E o Brasil também é uma equipe forte, só que a gente perde muito nisso, né? Nessa preparação, na parte, principalmente na... E o atleta de futebol do campo, ele tem que estar treinando todos os dias. Não adianta só pegar ele só o cara que joga no final de semana, que essa é a diferença, ele não vai ter perna, ele começa lá 15, 20 minutos bom, você jogar num estádio grande, se você não tiver perna, cara, é diferente. A parte física fala muito. Nível forte mesmo, se pegar a própria França, nível de Copa São Paulo. Entendeu? Então, eu tive, Fábio e Cleiton, eu tive a satisfação de ter, eu tive um aluno convocado para a seleção brasileira, né, para campo, um aluno da minha cidade, da minha escola, né, faz muito tempo isso, né, 10, 15 anos, eu acho. Ele foi, e até não me lembro bem, o Brasil foi campeão em cima da Argentina, sul-americano, 1-0, ou empatou, foi para os pênaltis, uma coisa assim, eu particularmente não lembro, não fui. Nós empatamos, aqui em São Paulo.
Exatamente, acho que empatou e ganhamos, e goleamos o México. Goleamos o México na semi. Não, na própria final. Jogou os 3 em condições de ser campeão. E aí a Argentina ganhou do México, se não me engano, por diferença de 4 gols. E o Brasil jogou contra a Argentina. Esse jogo foi até lá no Corinthians. Se não me engano, foi 2-2 ou 1-1. E depois nós jogamos contra o México no Juventus. Com 10 segundos nós tomamos um gol do México, ele ferrou tudo, né? Mas aí nós conseguimos golear o México, fizemos, acho que foi 6-1 o jogo, e a gente conseguiu ser campeão do Sul-Americano. Ali a gente já via uma Argentina muito mais preparada do que a gente, mas aí a gente ganhou, né? Os meninos também eram bem mais novos, né? Eram bem mais jovens na época. Então, a técnica brasileira, ela sempre é boa, né? Então a gente conseguiu. E tinha uma base muito boa, que era do Gaúcho, que já vinha treinando todos os dias, né? Ele tinha era a diferença da nossa equipe, do próprio pessoal do Paraná. O time do Gaúcho sempre disputou o campeonato de competições oficiais mesmo, né? Mesmo disputando com a equipe de deficiente, eles disputavam lá a Série Prata do futsal, jogavam futebol de campo com equipes normais, ditas normais, né? Para o pessoal entender. Então isso ajudou bastante. Só que agora são outros tempos, né? Então é diferente. Então o Brasil precisa se preparar muito mesmo para a gente poder chegar pelo menos em condições de lutar pelo título, né? Eu fiquei muito orgulhoso na época, né? Mas eu só citei isso, né? Do meu aluno aqui, Gesiel, da cidade, que ele foi no dia da competição, entendeu? Exatamente. O ônibus aqui foi no dia, chegou lá, né? E voltou todo feliz, né? O pessoal fala meio enrolado, deu encrenca, deu briga, né? Teve empurrão. Foi um jogo normal, porque às vezes as pessoas têm um certo preconceito por achar que nós, né? Que nós, eu me incluo nisso também, que nós somos muito coitadinhos, que nosso aluno da PAI, da Educação Especial, que o deficiente intelectual, e nessas competições é jogo normal como qualquer outro jogo, né? Então tem as encrencas, tem os rolos, tem as expulsões, né? Normal. Mas é difícil. Meninos, nós temos aí mais 20 minutos aí de live. Aqui é diferente do Instagram, que o Instagram é 1 hora contadinho, então a gente vai fazer 1h30, tudo bem para vocês? Sem algum problema nenhum? Tranquilo, meu querido, tranquilo. Antes de terminar esse bate-papo, queria passar os comentários aqui ao Everton, da vida, do atletismo, do Paraná. Eu vou colocando aqui se vocês conseguem enxergar aí no GC as perguntas, os comentários, né, da galera. O Silvano voltou anos atrás aqui no Paraná, uma equipe excepcional de dar orgulho. Fazia até rodízio no futsal. Você atribui esse trabalho, geração privilegiada, estrutura ou algum outro fator? Só pegando que a primeira vez que eu conheci a equipe de vocês, você lembra, Silvano? Foi no jogo lá do Guarujá, que deu uma caramba, né? Deu firme, né? Saiu porrada, ô Fábio. A minha equipe, quando... Foi o meu primeiro campeonato também, cara. E aí, já tinha aquela rixa do Paraná com São Paulo. E aí, eu sei que deu uma confusão, cara. O Mazinho, os caras... Couro comeu. Tempo, né? Às vezes até engraçado lembrar. Futebol tem isso. O negócio foi normal, né? 2 grandes equipes e a equipe do Cleiton, viu, Fábio? A equipe do Cleiton sempre aquela equipe básica, né? Padrão de jogo. E a nossa equipe burucutu, né? Tinha que marcar muito para não apanhar, né? Rapaz, o jogo pegou, rapaz. Pegou bonito mesmo. Mas depois tudo tranquilo, esquentou, né? Acabou ali na quadra, ficou tudo bem. Fica na quadra. Esse foi futebol. Foi futebol. Futebol de campo, foi muito legal. Mas esse do futebol, é igual o Cleiton falou. Aconteceu lá um fato lá durante o jogo mesmo. A equipe era muito forte, né? A equipe do JR, Corinthians era muito forte, o Cubatão era muito forte. Nós estávamos começando a participar. E os meninos nossos era do futsal que foi para o campo, né? Cara, e nós lá, o jogo pegando e tal, até o Mazinho ficou louco, né? Um zagueirão do Cleiton, Fábio. O zagueirão do Cleiton é querendo. Bola no peito aqui, tapa na bola do outro lado. Meu amigo, daí nós, com essa visão ainda lá, muito tempo atrás, já pai, né? O Mazinho.
esse cara aí não é da PAI nem aqui, nem na China. Pô, tá louco. Daí o outro de lá, cara, o cara meteu a bola aqui, pá. O outro de lá, pá. Tipo o Roberto Carlos, pá. Eu falei, meu pai amado. Aí o nível é forte, o nível é alto. E não é que é da PAI, é defesa intelectual, o treinamento. Sim. Aí passou um pouco um atleta, um volantão do Cleiton aí, falou pro Mazinho assim, falou, professor, tá muito bravo aí fora? Vocês dois aí, ó, coloca o uniforme lá e vem pro jogo. Rapaz, aí. Mas isso aí, ô Silvano, isso aí é coisa do treinador, rapaz. Não, senhor. Bora essa marra em cima dos atletas aí. Eu falei, Mazinho, fica quieto, cara, que é melhor se a gente entrar, vai ser pior. Eles estão muito bons, cara. Vamos ficar aqui mesmo. Deixa quieto. A partir dali, eu acho que a gente deu para entender um pouquinho, começar a entender que foi igual o nosso amigo do atletismo que fez uma pergunta ou colocou. É treinamento, né? Então, ele agora há pouco comentou, eu tinha uma equipe aqui no Paraná, a equipe era boa, era da minha cidade, eu tinha 5, 6 moleques muito bons, que chegou num nível sensacional, da gente fazer padrão homem de meio, né? Nós conseguimos fazer um padrão. Até hoje, a nível de Brasil, Cleiton e Fábio, eu vi 3 equipes no Brasil fazendo padrão de jogo no futsal. Falando do futsal agora, né? Siqueira Campos, a PAI de Siqueira Campos, nós tínhamos nossa equipe, nós fazíamos um padrão de jogo, né? JR Corinthians, que fazia um padrão de jogo, né? E o time de Cubatão, que era o time do Gaúcho, que fazia padrão de jogo. Inclusive, por exemplo, a minha equipe não conseguia jogar com goleiro linha. O JR Corinthians e Cubatão fazia goleiro linha. Então, naquele tempo... Naquela época, né? Só que, com certeza, o treinamento era muito intenso. O meu... Sim. Não era que o cara era melhor, não era isso. Aqui no Paraná, eu sofri um certo preconceito em algumas cidades que muitos duvidavam da minha equipe. Aí eu falava assim, você tem que conhecer o Cleiton e o Gaúcho lá em São Paulo. Sempre passei por isso também, Silvano. Vou te falar uma coisa aqui. Quando eu comecei a trabalhar no segmento, eu também tive esse pensamento. Eu também tive. Eu vi o time do Gaúcho e eu falei, esses caras não são, cara. Só que aí eu comecei a trabalhar, eu fui estudar, eu comecei a entender até onde o deficiente intelectual pode chegar. Sim. Então, o que eu falei, é treinamento. Por exemplo, se você vê a seleção brasileira de futsal jogando hoje, no meia quadra, rodando a quadra, ninguém acredita que eles poderiam fazer isso. Né? Hoje, a evolução do DAO também está sendo muito grande, cara. Muito bacana. Hoje, a minha equipe, a do Paraná e a do Cubatão, hoje já tem a equipe do Fábio, a equipe do Chá, que fazem isso. Né? Então, assim, o legal é que os treinadores também começaram a evoluir, as equipes também começaram a evoluir, isso que é o bacana. Né? Porque quando eu entrei também me assustei, sou sincero a dizer. Eu até brinco com o Roberto, com o Wilson hoje. Hoje tem alguns do Cubatão que estão no meu time. Mas eu entendi também. Eu tomava goleada de Cubatão. Eu falei, então o que eu fui? Eu falei, não, antes de eu falar qualquer besteira, eu preciso entender até onde eu posso chegar e até onde esses atletas podem chegar. E aí, quando eu tive esse entendimento, a minha metodologia de treinamento foi outra. Manu tá ainda. Sim. Entendeu? Foi outra. E aí, isso hoje acontece com o Fábio, acontece com você, acontece com o pessoal de Arujá, que tem esse entendimento, e só quem tem a ganhar são as equipes, são os atletas que estão desenvolvendo, e as competições que tem jogos de alto nível. Hoje você não tem mais só aquele time de Cubatão ganhando tudo. Hoje você tem o próprio Fábio, sabe o campeonato como foi lá em Itabira. Não, com certeza, Cleito. Então, inclusive, Cleito, dentro dessa evolução que a gente vem vivendo, né, dentro do esporte, dentro do segmento do futebol, aqui dentro do Rio de Janeiro, como você me perguntou isso no início, com relação às equipes aqui, nós temos um trabalho muito bacana aqui também, cara, com futebol feminino, na verdade futsal, né? Porque Sim. O futebol feminino já fica muito difícil pela quantidade, assim como o masculino. Mas o nosso futsal feminino é muito forte aqui no estado. Inclusive, nós tivemos a satisfação aí da equipe de Rio das Ostras, as meninas de Rio das Ostras e da PAI Rio das Ostras e da PAI Itaperuna, elas participaram em 2018 do Mundial das Olimpíadas Especiais em Chicago, cara. Ficaram em segundo lugar no mundo, né, participando com equipes fortíssimas aí.
Então, o futsal feminino vem também num segmento, numa crescente muito grande. E isso é uma coisa que eu sinto falta também dentro da CBDI, essa participação feminina, né? A gente sempre tenta levantar essa bandeira aqui dentro do Estado, junto das APAES, porque as meninas gostam de futebol também. Tem uma das minhas atletas que estão aí no chat aí falando, fala do feminino, fala do feminino. Aqui, então. Rapaz, e assim, as meninas dedicadas, cara. Dedicadas, dá gosto de trabalhar, entendeu? Porque elas amam também o esporte. E fica a dica aí, né? Não sei se o Silvano trabalha com feminino também, aí no Paraná, mas aqui no Rio de Janeiro nós temos essa pegada aí pro futsal feminino também, e fica a dica, né? Que a gente tente, inclusive, Cleiton, no nosso time de futsal aqui, DAO, nós temos umas 4 meninas, cara. E as meninas, assim, no DAO a gente ainda não conseguiu formar um time completo feminino, mas as meninas estão dentro, cara. Brasil, né, cara? Não tem como. É o país do futebol e as meninas estão pedindo passagem. O futsal feminino, é importante a gente trazer essa. É importante teu colocamento, tua colocação, Fábio. Importantíssimo mesmo. Já estava passando em branco aqui, até a professora Josi aqui do Paraná, lá de Cândido de Abreu, faz um excelente trabalho, tem uma excelente equipe. O Paraná, nós fomos lá para Canoas, né, ano passado, retrasado, na Olimpíada Nacional. O Paraná foi campeão feminino. Sim. Então, é de se pensar realmente. Talvez aí, ó, uma terceira ideia em relação aos eventos, colocar talvez a principal, que é importante, né, para a gente montar a seleção, enfim, montar a Série B e, quem sabe, colocar um feminino junto. Um feminino. E dar oportunidade. Eu tenho certeza que, por exemplo, a professora Josi, aqui do Paraná, que trabalha com o futsal feminino, ela consegue recurso lá, ajuda até, ela leva as meninas dela e consegue levar uns 5 guri meus junto para diminuir a despesa. Então, às vezes, Cleiton, é de colocar tudo junto, que aproveita, e às vezes é só tentar, vamos tentar fazer. Se der certo, bem, se não der, a gente sabe que o financeiro é muito, né? Mas às vezes Silvano, vou falar um negócio para vocês, cara. Com relação às APAES, né, é muito forte essa questão do futsal feminino dentro das APAES. Né, como eu citei aqui, a APAE Rio das Ostras, né, que é a APAE que eu atuo, e a APAE de Itaperuna tem equipes fortíssimas de futsal. Né, mandar até um abraço pro professor Del aí, lá da APAE Itaperuna, que é um amigo aí que desenvolve o futsal feminino também, e o masculino também. Mas é importante, Cleiton, que a gente tente incluir o feminino, porque as meninas estão pedindo passagem, cara. Tem muitas equipes aí, aqui no Rio de Janeiro tem bastante equipes, né? Como eu citei a experiência aí da nossa equipe aqui, participar lá do Mundial. Eu tenho a grata satisfação de trabalhar dentro de uma APAE que a presidente ama esporte, né? Incentiva. E eu tenho certeza, cara, se tiver um evento aí feminino em São Paulo, nós vamos ter equipe aqui do Rio de Janeiro para participar. Não, isso é legal, essa cobrança é bacana, é saudável, a gente já está pensando em fazer algumas coisas, sim. Aqui em São Paulo já tem algumas equipes também que já começaram a trabalhar com o futsal feminino, né? Cara, eu acho que sim, a CBD, ela pensa assim, em fazer um campeonato feminino. Para isso eu preciso das equipes, então que vocês me passem esses contatos, ou que peçam para as professoras entrarem em contato comigo, para a gente já começar a articular alguma coisa. De repente, se não dá para fazer um campeonato, vamos fazer um quadrangular, inserir competição masculina, também acho que é legal. São ideias que a gente vai trabalhar assim, isso aí pode ficar tranquilo, mas igual você falou, o futebol feminino vem pedindo passagem, já tem algumas equipes, quando vai ter o feminino? Até para estimular outras equipes montarem também. Precisa... Sim, e as meninas cobram, rapaz, as meninas estão em cima. Eu sei, eu tenho uma você vê, todas as lives ela entra, pode ser da natação, do feminino, ou pode ser da natação, do basquete, enfim, do atletismo, ela tá lá, e o futebol feminino, mas é uma coisa que naturalmente vai acontecer, mas eu acho que sim, com certeza. O primeiro passo já foi dado, que é justamente essa cobrança, né? Vamos montar, não vamos montar? Então, acho que agora precisa estruturar quem são essas equipes, vamos bater um papo com os coordenadores, os professores, para a gente montar uma situação para já lançar, né, esse desafio aí do feminino. A CBD com certeza está aberta para poder fazer oficialmente essas competições. Só as pessoas entrarem em contato, né, as equipes, eu já conheço algumas, de alguns estados, por exemplo, do Rio de Janeiro já não sabia, já sei agora, do próprio Paraná. Em São Paulo já existe alguma, de repente fazer um quadrangular.
ou até mesmo um campeonato aí que seja com 5, 6 equipes, com certeza eu vou levar isso aí para a nossa diretoria. Pode contar comigo aí que eu estou dentro disso aí também. Show de bola. O Paraná está à disposição, viu, Fábio? Nós temos a equipe, eu tenho certeza que a professora lá, se falar, passou essa pandemia aí, ela dá um jeito. É uma professora muito guerreira, muito querida aqui no Paraná. E tenho certeza que se tiver essa competição, o Paraná vai estar participando. Com certeza, Rio de Janeiro também. A gente pode aproveitar no bom sentido, né? Eu digo, essa parada obrigatória aí que nós estamos tendo aí para, de repente, criar um esboço desse campeonato. Eu conhecer as pessoas que trabalham com o futebol feminino, para a gente bater um papo. Agora estamos batendo um papo aqui para amadurecer e juntos, né? Fazer isso virar, acontecer. Então, acho que o momento é esse. Aproveitar essa parada, conhecer essas equipes, bater um papo, saber das dificuldades que cada uma equipe tem, de repente um deslocamento até um outro estado, para a gente poder pensar no que a gente pode fazer, mas eu tenho certeza que para 2021 aí, com certeza, a gente vai fazer alguma coisa com futebol feminino, sim. Show de bola. Já me comprometo com a galera aí para a gente bater um papo sobre isso e fazer, vamos fazer. Acho que chegou o momento, sim. O momento é esse, quando tem muitas equipes cobrando, tem que fazer. Sinal bom, porque, né, é o treinamento, então é o que eu falei, não adianta só treinar, precisa competir também. Então a CBDI com certeza vai fazer aí um futsal feminino, ou seja, dentro de uma competição masculina, ou dependendo das equipes que estiverem, um campeonato próprio para o feminino mesmo. Sem ser o próprio campeonato, né? Acho que vai ser bacana. Então a CBDI com certeza já tem esse compromisso aí com vocês de para que o feminino venha forte aí também, a partir já de 2021, né? Bacana, Cleiton. Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma mesmo, né? Porque a gente está falando de esporte para pessoa com deficiência intelectual, então a gente tem que abranger todos os segmentos, né? Independente do sexo aí. São atletas, né? Agora, só uma curiosidade, Cleiton. Você que participa sempre dessas competições Virtus, né? Que é o segmento internacional. Existe já lá competições do futebol feminino ou futsal feminino nesses eventos? Eles fizeram um europeu. Nós chegamos há uns anos atrás, receber um e-mail aí da presidência da Virtus, perguntando se o Brasil tinha interesse em participar em competições mundiais com o futebol feminino. Naquele momento a gente não tinha. Não tinha. É porque foi o que eu te falei, o futebol não é tão simples igual o futsal, né? Sim. Exige muitas coisas aí, mas pode estar dentro desse contexto também de uma seleção, vamos dizer, feminina, do mesmo padrão que o masculino, né? O masculino, por exemplo, você tem lá 5, 6 atletas, mas eu só tenho uma. Mas ela poderia estar, de repente, pelo que ela joga, estar inserida numa seleção. Eu acho que o caminho vai ser esse, cara, naturalmente. Acho que o primeiro passo já foi dado, essa cobrança, né, de ter as pessoas praticando o futsal ou o próprio futebol, para que a gente possa já começar a organizar e tocar esse projeto aí do futebol. Show de bola. O futebol feminino está inserido dentro da competição. Bacana. Já tem, sim, da Federação Internacional, campeonatos europeus femininos, né? E a ideia deles é realmente fazer um campeonato mundial também, dentro de um contexto geral e dentro da Virtus, né? E isso é uma coisa que vai acontecer. É claro que a Europa sempre vai estar na frente, porque a gente sabe que lá eles trabalham muito feminino, independentemente da deficiência ou não. O futebol feminino na Europa é realidade, no Brasil é um começo de tudo, então... Mas tem que começar de algum jeito, né? Então é aproveitar essas equipes para nos ajudar a fomentar o futebol feminino no Brasil também. Isso pode contar com a gente. Então, deixa eu passar um recadinho para vocês. Que a Emanuele Dutra está com a gente, a Vera, o Adriano Monteiro. Esse é parente nosso, né? Esse é parente, não é? Só para falar para o pessoal, o meu é sobrenome, Monteiro também. Mas a gente não é parente, não, né, Silvana? Somos amigos de profissão. Vou pensar lá em Adão e Eva, né? Mas o nome Monteiro é forte aí no segmento, hein? Deve ser um primo dele. Tá aí a Renatinha, atleta nossa Dalca, que todo dia ela fala, vamos botar o feminino. Então é a Renatinha. Tá o Wagner Raio. Acho que é Raio, se eu não me engano. Aqui, esse cara é gente boa, hein? É aqui do Paraná, cara. É primo. Esse é gente boa. A família tá em peso aqui. É o Raio esse rapaz, viu?
Tá se formando também, professor de educação física, esse é ponta firme. Então, Josiane Marco falou que é importante o feminino. Quem? O Jonathan. Então, A Josi deve ser professora aqui do Paraná. Tá falando aqui que é importante o feminino, deve ser. Jonathan Short, é isso? Cara, tem muita gente aqui, meu. Me perdoe se eu pular alguém, gente, que eu vou passando o GC com os nomes aqui. ô Cleiton. Oi. O Edson, né? O Martinucci. Pessoal do Paraná. Josiane Marco, Jefferson, Charles Piquen. Cara, tem muita galera aqui. Deixa eu ver. A Vera Alves, Gilson Silva, o Roberto da CBDI, o Wilson da CBDI, Luciana Gomes. Cara, é muita gente. Me perdoe se eu passar alguém aqui. Depois vocês podem. Procura um assessor do presidente, que não tá por aí também. Quem? O assessor do presidente lá, do Bolsonaro. Marcar nosso governo em Brasília, pô. O Everton do Paraná, deixa eu ver. Suzana. Marco Antônio Pinheiro, Marquinho, falando parabéns. A Danila. Atleta de futsal. A Danila que é árbitra, ela apita as competições aí da CBDI. Emanuele, Ângela, Cleiton Bolsonaro é formado em Educação Física pela Escola do Exército em 83. Cara, tem que marcar uma reunião com a gente, cara. Ô, Cleiton, Hã? Pois é. Cara. Gente, vamos ligar pro homem lá. Adriana. A gente conseguiu o apoio da CBF, conseguiu o apoio do Romário, e eu gostaria muito de ter o apoio do nosso presidente da República, independentemente do partido que ele seja. Acho que tem que apoiar, afinal é o esporte brasileiro, né? Não é o clube, não é o Cleiton, não é o Fábio, não é o Silvano, é a seleção brasileira. E quando você fala seleção brasileira, está representando o seu país. Quando eu estive no Peru, eu fiquei muito feliz lá que o presidente peruano apoiou a equipe de síndrome de Down, a Federação de Futebol. Acho que esse é o caminho, cara. A gente trabalha para o esporte no Brasil, não é para minha vaidade, não é para a sua, é para o nosso segmento. Então, Perfeito. A nossa bandeira é o deficiente intelectual. Eu sei que tem o segmento visual, tem o físico, cada um, e acho que a gente também é meio que... eu sei que cada um briga pela sua bandeira, mas a gente podia ser um pouquinho mais unido. Se cada segmento fosse unido, as coisas ficariam mais fáceis, né? Como não é, a gente vai fazer o melhor possível. Enquanto eu estiver à frente aí da CBDI no futebol e no futsal, eu tento fazer... E é importante. Importante a gente aproveitar esse momento, né? O Fábio cobrou a questão do feminino, estava passando batido, né? Parabéns. Nós estamos aqui, ó. Tem muita gente assistindo a gente, cara. Tem. Se alguém tá lá, às vezes fala, Bolsonaro, teve uns meninos numa live lá, menino, vocês gostaram dessa, hein? Menino também veio já. Que comentaram lá, poxa, o presidente é professor de educação física, ele sabe muito bem do que a gente está falando. Né? Então, quem sabe? Vai. Em São Paulo, pega eu, vamos se encontrar lá, tá marcado lá. Vai de máscara, etc e tal, estamos indo, gente. E nós estamos trabalhando para o Brasil, não é para o Cleiton, não é para o Silvano, é para o Fábio. Esses resultados lá, quando, né? O Fábio sabe bem disso aí, é a bandeira do Brasil que está levantando, cara. Exatamente. Eu tive esse momento lá na Grécia, em 2011, né? Que, eu entrei naquele estádio da Grécia lá, meu irmão, coisa do outro mundo. E aí eu fiquei, além de ser feliz, né? Foi meu primeiro título lá, como treinador, junto com o Márcio, lá, o pessoal da Special Olympics, o Vinícius, todo mundo. Representando realmente, sentir o que é representar o Brasil. Você entrar no estádio lotado, né, assistir o show do... Como é que fala? Do Stevie Wonder, cara. Imagina, o cara cantou pra nós lá. Sabe, foi um negócio assim que eu nunca imaginava. E outra, ser campeão mundial na Grécia, no berço do esporte. Isso não tem... Tudo bem que os atletas não têm esse entendimento, né, Fábio? Mas assim, a gente que estuda, né? Mas nós profissionais, né, Você ser campeão do esporte... Né, se chegar lá em Parthenos, ver aquela coisa de bilhões de anos lá, é muito, não tem... Ali eu comecei realmente a entender o que é o que é o segmento, o papel nosso é importante nesse momento, independentemente quem esteja na seleção ou não. Então, o seu papel, Silvano, Fábio, é tão importante
quanto os nossos, que hoje, né, tá à frente aí da direção da Confederação Brasileira. Acho que é um conjunto. Vocês, sem sombra de dúvidas. A CBDI tentando dar condições para que vocês possam representar os seus países, recebendo os seus atletas, né? Pô, acho que independentemente de estar numa seleção, todo mundo fica feliz. Pô, o meu atleta que eu preparei, que eu treinei, está numa seleção brasileira hoje. Isso também é um prêmio. Com certeza. Profissional, né? Então, isso é uma realização profissional para a gente, né, Cleiton? O atleta nosso está representando o país. Eu me considero um campeão sul-americano. Eu tinha um atleta que eu participando lá. E ganhamos da Argentina, cara. Nós ficamos na frente da Argentina. Fechou. Um abraço, anos lá, mas gostoso. Ganhar um jogo ganhar na Argentina, né, cara? Deixa eu ver se tem alguma argentina assistindo a live. Acho que não tem, não, mas é bom mesmo. Também a satisfação deles em ganhar um jogo em cima de nós brasileiros, né, cara? A gente sabe disso. Eu joguei 3 vezes com a Argentina, por enquanto eu invicto, não perdi nenhum. Os caras ficam bravos quando eu falo isso. Isso aí. Parabéns pelo trabalho lá, mas, né? Mas assim, a ideia mesmo é que a gente trabalhe sempre em conjunto, porque sozinho a gente não consegue nada. Então, por exemplo, o título mundial do futsal do Cleiton é de vocês também, que trabalham dia a dia ali. O Fábio teria atleta nessa seleção, porque são coisas que acontecem, né? Por um motivo ou outro. Mas, assim, é importante a presença de vocês em todas as competições para a gente poder trabalhar sempre junto. E pensando em seleção brasileira, ter uma seleção brasileira forte. Então, vocês fazem parte aí desse processo, independentemente de estarem ou não numa comissão técnica, o trabalho de vocês é tão importante ou mais do cara que vai estar comandando a seleção brasileira. Então, queria parabenizar vocês aí pelos dois. E é isso, cara. Vamos estar junto aí nessa fase aí, principalmente do futebol, né? Que a gente possa trabalhar junto aí, que eu conto muito com os atletas de vocês aí, que eu sei que tem atletas de alto nível para poder representar uma seleção brasileira, e vocês vão ser nesse processo aí de formulação dessa seleção brasileira. Então, não sei quem vai estar na comissão técnica, eu não sei quem vai ser o treinador dessa seleção de futebol, mas o que eu sei é que eu preciso de vocês dois aí para que a gente trabalhar junto nesse sentido de ter uma seleção para representar o nosso país. Cleiton, mais uma vez eu quero te dar os parabéns, cara, pelo trabalho que você vem desenvolvendo na CBDI, né? Mais uma vez falar que não tem essa vaidade, né, de eu vou fazer parte ou não da comissão técnica. Eu acho que o importante, como o nosso amigo Silvano falou, ele é campeão sul-americano, cara, um atleta dele, um atleta que ele treinou, que ele se dedicou, participou, ganhou, enfim, ele faz parte desse movimento. Eu me sinto tão responsável pela evolução do esporte da pessoa com deficiência intelectual quanto você, Cleiton, que hoje ocupa um cargo dentro da CBDI, né? Eu me sinto integrante dessa equipe, né? Eu trabalho com isso, eu me dedico diariamente a isso. Então eu fico feliz por ver a evolução do nosso país nesse segmento, né? E você pode ter certeza que não só eu, como toda a equipe nossa aqui do Paraesporte Campus, né? Queria aproveitar para mandar um abraço, um grande beijo para todos os professores. Eu não consigo ver aqui se os colegas estão comigo. Aqui, calma aí que me ligaram aqui, atrapalhou. Eu não consigo ver aqui se estão comigo aqui acompanhando, mas quero mandar um abração para a galera do Paraesporte Campus, para o pessoal da APAI Rio das Ostras, né? São equipes de profissionais que se dedicam, que amam, e eu tenho certeza, como eu falei anteriormente, que a nossa evolução no país vai ser muito grande, cara. Muito bacana essa iniciativa, parabéns, e conte com a gente, cara. Os nossos atletas são atletas do Brasil, são brasileiros, e não tem essa questão aí não, se a gente vai fazer parte ou não da comissão técnica, quem vai ser, o importante é que o esporte evolua, né? O importante é a evolução do esporte desse segmento dentro do nosso país. Como você falou, existem países que estão muito lá na frente, né? A gente tem que ter a cabeça aberta, cara, para a evolução da nossa modalidade, do nosso segmento. Eu acho que o profissional tem que pensar dessa forma. Então, você está de parabéns, conte comigo, tá? Conte com a equipe aqui do Rio de Janeiro, do Paraesporte, da APAI, tá bom? A gente vai estar sempre junto com você aí. Espero que a gente consiga, no ano que vem aí, participar dos eventos, porque isso é importante para os alunos, né? Sim. A gente dá continuidade a esse trabalho que a gente faz aqui na base. Então, a gente espera estar com vocês aí muitas e muitas vezes. Não, com certeza. Eu que agradeço a sua presença aí, por esse bate-papo. O pessoal gostou pra caramba. Vai ficar gravada aí a entrevista, depois vocês podem responder as perguntas aí que não
foram respondidas aí pela galera, vocês podem entrar lá e responder. Acho que é legal essa interação, vocês interagirem também com o pessoal, né? Eu acho que foi bacana. Queria te agradecer. Com certeza o projeto aí está grande. A gente está tentando elaborar um calendário para que a gente possa tentar suprir essa dificuldade financeira, que a gente sabe que, né, basicamente a gente trabalha com os 3 segmentos, né? O futsal DA, o futsal DI e o futebol. Então, você tem essas 3 competições, você tem 3 equipes para participar, e a gente sabe que é difícil participar dessas 3 competições, mas a gente vai tentar, pelo menos, tentar fazer um calendário aí de anos para a gente poder seguir, para vocês também tentarem se programar nisso. A gente sabe que é difícil, eu sei que é muito difícil, a gente também quer levar também competições para outros estados, vamos tentar levar a competição para o Rio de Janeiro, para o Paraná. Com certeza. O Brasil tem que rodar essas competições, porque a cada estado que a gente faz uma competição, a gente consegue ter uma equipe nova, então acho que é isso com que certeza. Também tem que fazer. Às vezes você vai fazer um campeonato no estado que não tem nem equipe, mas só pode você levar uma equipe principal lá, um campeonato principal já tem um. Já abre a visão. Já abre a visão. Então, essa é a ideia, né? Essa filosofia nossa aí para 2021, trabalhar nesse sentido. Então, eu conto muito com você, Fabião. Tamo junto aí. Com certeza. E vamos depois reativar a conversa com o Mengão lá, hein? Não, sai fora do Mengão. E não vamos esquecer de colocar as meninas no circuito aí. Esse desafio, eu sei que é um desafio grande, mas a gente precisa incluir essa meninada aí, porque elas estão pedindo passagem também. Mas aqui, rapaz... Peço que vocês passem o meu contato para essas equipes, entrem em contato comigo, para a gente já começar a articular alguma coisa aí, é importante. Acho que o primeiro passo é ter esse contato agora. Eu já conheço algumas, né? Então, peço para o Silvano e você aí no Rio passarem... Com certeza. Para eles entrarem em contato, para a gente poder trabalhar nesse sentido do feminino aí. Com certeza. Obrigado aí também, viu, cara? Silvano? Oi, beleza. Deu um piti. Eu gostaria só de falar com o Fábio. Fábio, na verdade, nós já fazemos parte, eu penso assim, nós já fazemos parte da seleção, entendeu? Sim. Exatamente. Porque é um grupo, né? Alguns vão representar esse grupo, né? É lógico que quem não tem vontade, né? Mas longe de ficar pensando, né, se um ou outro, quem vai ou quem vai deixar de ir. Mas o grupo é grande e alguns somente que vão participar, que vão representar esse grupo. Tenho certeza que nós já fazemos parte e há muito tempo estamos ajudando, né? Foi como eu falei agora há pouco, me considero um campeão sul-americano. E assim, nosso trabalho começa aqui embaixo mesmo, com essa molecada, e até chegar lá. E eu só tenho a agradecer ao Cleiton pela oportunidade. Um amigo meu aqui agora, cara, o celular me mandou uma mensagem, se eu mandar um abraço, manda um abraço pro Charuto, deu outro amigo, pediu um abraço pro Charuto. Charuto, cara, é pivô do Magnus, campeão do mundo, tá aí do teu lado, trocava. O cara tem uma família sensacional, uma esposa, uma filha linda, maravilhosa, sabe? Então, um cara que de vez em quando aparece na nossa cidade aqui para bater uma bolinha com a gente. Gostaria de mandar um abraço especial para o Charuto e não podemos deixar de esquecer a chefia, né, do Paraná, que eles cobram, Cleiton. Os caras aqui, eles são cara. Edson, um abraço pro Edson aí, né, o cara que me deu a oportunidade, que é o presidente da nossa Arden, o Júnior, que ele é o nosso coordenador de educação física do Paraná, né, pela Federação das APAES, e meu grande amigo Mazinho, que infelizmente não pôde estar aqui, né, isso aí e eu só tenho a agradecer a vocês. E em relação à minha cidade, eu não poderia deixar de falar de um clube maravilhoso, que é o CRAI, amo de paixão aquele clube, né, é um clube que talvez eu tenha feito uma clínica da minha vida naquele clube, estou 20 anos naquele clube, então aproveitar a oportunidade, assim como a gente aproveitou a oportunidade de pedir uma reunião lá para o Bolsonaro. Vou mandar um abraço para o CRAI, que amanhã eu tenho treinamento físico com a galera, né, a partir das 4 da tarde. E tem isso aí, eu acho que é importante a gente ser um grupo forte, um grupo unido, e acima de tudo, a gente querer o bem do nosso aluno. Eu e o Fábio, nós estamos mais direcionados à escola, à pedagogia. Por mais que a gente queira competição, e é isso que a gente gosta, a gente ama de paixão, a gente quer competir, e isso, uma viagem dessa vale o aprendizado, às vezes os professores ficam até meio assim com a gente, vale por 6 meses, por 1 ano, tanto que aprende, tanto que a emoção, o psicológico. Então, eu penso assim, se os nossos alunos, se a gente conseguir fazer os nossos alunos um pouco mais felizes, através, não só do futebol, através do esporte, eu acho que o nosso trabalho, ele está num caminho que Deus lá em cima está abençoando nós. Então, eu tenho certeza que o Fábio faz isso lá, pelo trabalho. Um cara que entra num carro e vai viajar 19 horas, cara.
faz isso sem ganhar um tostão. E ainda tenho certeza que tira o dinheiro do bolso, que não tem como não tirar. Né? Então, eu agradeço também ao Fábio, ao trabalho que você faz, né? Em nome aqui do pessoal do Paraná, parabéns, Fábio. Cleiton, sem comentário, um cara que está representando nós aí, um cara batalhador também, que também começou lá embaixo, teve o ponto de vista que time é esse, qual a noção de um time desse aí, né? Então, eu acho que é isso aí mesmo, Cleiton. Eu acho que nós estamos de parabéns, nós estamos tornando a vida de nossos atletas, né? De nossos alunos, um pouco melhor. Isso é gratificante demais. E a gente ajudando essas pessoas. Se o mundo fosse mais DI, tenho certeza que seria muito melhor. Isso um amigo meu me disse um dia aqui, ó. Se o mundo fosse mais DI, talvez seria muito melhor, né? Com certeza. Com certeza. Então, eu queria finalizar essa live e agradecer a vocês. Né, dizer para o pessoal de casa aí que acompanha a CBDI, também tem as outras lives aí semanal, né? Não só do futebol, mas do atletismo, da natação. Natação com o Roberto, atletismo com o Wilson. Acho que é legal também a gente conhecer os outros professores que trabalham com outras modalidades, né? Eu acho que quanto mais junto nós tivermos aí, é legal. Depois a gente vai misturar as lives, a ideia também é bater um papo com o cara do atletismo, com o cara do futebol, com o cara da natação, para a gente se conhecer mesmo. Apesar que a maioria já se conhecem, né? Mas acho que é legal essa interação de saber como é que é o dia a dia de cada um. Acho que esse é um processo importante. E você pode ter certeza, cara, que na hora que eu sou muito disso, né? Como eu falei, futebol, então, muitas coisas que eu aprendi no futebol, as coisas boas eu trago para dentro do nosso segmento e as coisas ruins eu trago como exemplo para que não possa acontecer dentro do nosso segmento. E das coisas ruins que eu trago do futebol, que eu tento não deixar acontecer no nosso segmento, é justamente essa vaidade, que a gente sabe que o esporte, não só o futebol, mas o esporte convencional, né, proporciona, e muito, principalmente hoje. Então, é a vaidade. Eu acho que se a gente tiver esse conceito de trabalhar junto, independentemente quem esteja numa seleção brasileira, mas também acho importante que, quando as oportunidades elas forem dadas, a gente dá para aquelas pessoas que fazem o trabalho. Então, eu tenho isso dentro de mim. Né? Eu montei minha comissão técnica do DAO assim, teve algumas pessoas que não entenderam, infelizmente, a gente não pode agregar todo mundo, mas eu tenho essa filosofia de dar oportunidade para quem começou, cara, lá atrás, porque é justo. Eu acho que esse é o merecimento. Então, a CBD ela tem essa filosofia de tentar dar, pelo menos, a oportunidade, disso o presidente me dá carta branca para falar, de dar oportunidade para as pessoas que realmente queiram trabalhar e saibam trabalhar. Não para aquelas pessoas que, né, a gente sabe que aparece hoje, mas amanhã vai embora. E o trabalho não é só com resultados, é das ações que você fazem por trás disso. Né? Tudo bem, nem sempre o campeão, enfim, eu acho que esse segmento todos têm que trabalhar junto. Acho que, pelo menos no futebol, né, e no futsal, isso acontece bem pouco. E quando acontece é porque a pessoa não tem toda a informação de quando eu comecei. Eu não tive também isso. Então eu falo que quando eu me assustei com o que eu vi, era uma coisa nova, mas aí a partir do momento que eu comecei a entender e saber até onde eu poderia chegar, e até onde esses atletas poderiam chegar, eu mudei o meu conceito, eu mudei a minha forma de trabalhar e vem dando resultado. Então, a única coisa que eu falo para aquelas pessoas que estão chegando, que entendam o que realmente é o segmento, quem são as pessoas que trabalham, quais são as confederações que fazem o trabalho e até onde você pode levar o seu atleta. Acho que esse é o caminho, pelo menos na minha visão eu penso isso, então eu acho que vocês também pensam assim, é por isso que vocês estão aí há muito tempo trabalhando, então eu tenho certeza que a gente vai dar muitas alegrias aí para o nosso país, mesmo que a gente não seja reconhecido por presidente, governantes, o importante é que nós tenhamos a consciência que a gente está dando o melhor. Eu sempre falo isso para os meus atletas, que a gente tem que dar o melhor de si, independentemente de quem vai bater palma ou não, a gente tem que entrar, principalmente quando vestir a camisa do Brasil, representar o povo brasileiro, seja aqueles caras bons, seja aqueles caras ruins, mas enfim, realmente é a bandeira do Brasil que está aqui atrás. Acho que isso é o caminho, então eu estou muito feliz que eu tenho pessoas que pensam assim como eu, então eu tenho certeza que o trabalho é difícil, não é fácil, mas quando você tem amigos, né, a palavra é essa, quando você tem amigos que entendem, as coisas já é mais fácil. Então eu queria agradecer você de coração e vamos fortalecer cada vez mais o segmento aí. Obrigado por tudo, viu? Cleiton, estamos juntos, meu querido.
Fábio. Tamo junto. Valeu, Silvano. E vamos ver uma competição pro Guarujá pra gente matar a saudade lá daquela época lá, que foi bastante legal. Muito legal, bom demais. Silvano, um abraço, meu amigo. Bom revê-lo. Abraço, Fábio. Competição no Paraná e no Rio de Janeiro. O pessoal já tá cobrando aí. Agora depende de você. Vambora. Do Paraná, Vamos conversar aí. Tá aí. Vamos conversar aqui, mas já falei para você que está à disposição. E se Deus quiser, vamos trazer o Fábio para conhecer Siqueira Campos. Uma cidadezinha de 20 mil habitantes, Fábio. Mas muito gostosa demais. Maravilha. Você vai gostar. E se Deus quiser, Cleiton, vamos fazer essa competição aqui em Siqueira Campos. Não, vamos sim. Pra mim já tá. É um ano no Rio e Siqueira Campos. O pessoal já tá cobrando aqui, ó. Pra mim já tá fechado, cara. A gente só... Agora chegou a hora de a gente gastar 19 horas para ir pro Rio, né? A gente vai com o maior prazer. É, isso aí. Eu vou marcar aqui em Siqueira Campos, quero ver se eu marco no final de semana onde tenha um jogo da nossa equipe aqui no Campeonato Paranaense que a gente possa jogar, assistir campeão brasileiro de futsal, tá? Então, bora. Legal. A gente só não marca na época do ciclone, hein? E nem no frio. O negócio tu pega aí. Tchau, gente. Valeu, gente. Abraço. Um abração. Um abraço. Gente. Muito bom. Gente, vamos ficando por aqui. Obrigado aí por todos que participaram, nos acompanharam. Passamos um pouquinho do horário, quase 2 horas de live, mas obrigado porque o papo estava bom. Então, agradeço vocês aí de coração, a todos que participaram. Então, os nossos convidados depois podem ver as perguntas que a gente não conseguiu responder, ou os próprios comentários, né? Dando os parabéns para vocês aí. E tamo junto, valeu? Beijo a todos. Um abraço, galera. Você fala. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Valeu.